Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 4, Parte 5, Capítulo 521. A outra coisa que você se beneficiaria mais com meu estilo de treinamento. Eu preparo a comida para meus Pokémon à noite e também falo com eles no processo. Passei esse tempo com todos eles individualmente e também discuti suas vidas, seus interesses e, finalmente, seus planos de treinamento. Eu faço isso porque, primeiro, eu tenho muitos Pokémons. Eu não tenho tempo para falar com todos eles o tempo todo. Então, eu falo com eles durante o jantar. Eu faço isso porque, primeiro, eu não tenho que perder meu tempo dando a eles seus planos de treinamento durante o dia, o que economizaria muito tempo. E falar com seus Pokémons durante o jantar também aumentaria seu relacionamento com eles. E acredite em mim quando digo que eles são muito importantes. Então você otimiza seu tempo máximo que pode e aumenta sua produtividade, concluiu Kate. Exatamente. Mas Axel, fazer isso um dia ou dois é perfeitamente aceitável, mas não fique entediado fazendo isso. Quero dizer, você nem tem uma vida social ativa. Nós saímos por aí e conversamos com nossos amigos e familiares e depois passamos algum tempo nas redes sociais. Mas você não. Isso não é um pouco chato? Perguntou Kate novamente. Pessoalmente, para mim, não acho isso chato. Gosto de descobrir coisas novas e treinar meus Pokémons em coisas novas. Gosto de experimentar. Então, nunca há um dia chato para mim no treinamento. Eu tento me reinventar no meu treinamento e no treinamento dos meus Pokémons. Alguns dos métodos de treinamento dos meus Pokémon são criados pessoalmente por mim e você não os encontra em todo mundo. Eu faço isso porque gosto de experimentar coisas novas. Mas esse sou eu e meu interesse. Você pode não ter esse interesse, mas seu interesse pode ser algo diferente. Como você pode amar muito seus Pokémons ou gostar de batalhar com eles. Você só precisa pensar nisso, treinar e passar muito tempo fazendo isso. Isso é tudo, disse Axel. Ele então olhou para todos eles e perguntou. Eu sei que seria difícil porque mudar um hábito que estava enraizado há tanto tempo seria sempre difícil. Mas eu faço o que faço e é por isso que sou mais forte do que todos vocês. Eu também faço muitas coisas como sair em uma aventura como essa na maioria das vezes, e pesquiso muito sobre os Pokémons que tenho e que treino. Penso em cada movimento que meus Pokémons tinham e como eles poderiam ter um efeito de sinergia com outros movimentos ou outros Pokémons. Há muitas coisas que eu faço, mas isso sou eu. Você pode ser diferente, mas uma vez um veterano me disse que é preciso ter um motivo para fazer todas essas coisas. Talvez você não tenha encontrado sua razão para treinar tão duro todos os dias. É por isso que você é preguiçoso. Essas são todas as coisas que eu tenho a dizer, disse Axel. Axel tinha falado muito. Esta pode ser a primeira vez que ele falou tanto. O grupo não estava entediado ao ouvir tudo isso. Pelo contrário, eles estavam motivados. Axel tinha tocado nos tópicos que eles mantiveram escondidos de si mesmos por muito tempo. Eles conversaram por algum tempo e todos foram dormir. Axel disse isso a todos eles por muitas razões. Primeiro, era legal pedir favores a essas pessoas no futuro. Essas pessoas eram de famílias famosas e sua posição depois de 10 anos seria enorme no mundo inteiro. Em segundo lugar, ao fazer isso, eles pensariam em Axel de forma positiva e isso era uma coisa boa. Eles também pensariam nele como um líder e ele poderia usar isso no futuro também. Axel também sabia que nem todos iriam aplicá-lo. Não era fácil mudar um hábito. No entanto, a principal razão pela qual Axel disse isso a todos eles foi para que eles ficassem mais fortes. Por alguma razão, Axel teve a sensação de que eles enfrentariam um grande problema em um futuro próximo. Ele com seu sistema já havia criado tantos momentos borboleta que ele não conseguia nem contar todos eles agora. O sistema também estava insinuando que poderia haver outros usuários do sistema neste mundo. Brini era o principal suspeito disso. Então, ele precisava de uma equipe de treinadores poderosos em quem pudesse confiar. Em quem pudesse confiar e precisava deles para ficar mais forte. No dia seguinte, todos eles estavam prontos para ir para o lado oeste para mais aventuras. Axel sabia que havia apenas um poço de recursos no lado oeste e esse era o poço de recursos de fogo. Talonflame havia lhe dado a direção geral e eles agora estavam indo para a mesma direção do lado oeste. Recursos de fogo seriam reivindicados pela família Zard, mas Axel queria isso para si mesmo. Ele queria isso para Charizard. Charizard era um dos Pokémon mais poderosos de sua equipe e ele queria que ele fosse ainda mais forte. 2 horas na zona oeste e eles finalmente descansaram. Estava ficando mais difícil respirar. No entanto, eles só tiveram que descansar por 10 minutos. Eles foram muito mais rápidos do que outras equipes. A equipe de Axel foi a primeira a chegar ao departamento central e eles foram os primeiros a começar o lado oeste. Isso se deveu principalmente a apenas uma razão, que era o vale de recursos do tipo terrestre. Quando eles entraram no vale, eles foram inundados por muita energia Eos. O grupo teve que controlá-la à força e levou muitas horas para fazer isso. Levou algum tempo para eles se acostumarem, mas isso os ajudou no lado oeste. O fluxo de energia Eos era mais espesso e alto no lado oeste. Então ficou bem difícil para eles respirar e até mesmo andar. Axel não estava sentindo nenhum desconforto até agora. Isso pode ser devido a essa classificação ou seus poderes de aura, mas outros não estavam se sentindo tão bem. Kate, lembre-me de treinar meu corpo até o limite depois disso, disse Riker com respirações apressadas. Eu também, estou pensando mesmo, disse Kate. Sua condição também não era muito boa.
Enquanto isso, Cold e Axel estavam andando como se estivessem indo para uma caminhada matinal. Isso deixou o grupo furioso. Frank deveria estar na pior situação, mas não era bem assim. Frank quase não reclamou. Ele só gritou para descansar por algum tempo se não conseguisse se mover. Axel começou a acreditar que Frank agora queria trabalhar duro para alcançar algo grandioso. Ok, vamos fazer uma pausa. Vamos descansar completamente até que todos vocês estejam 100%. Concentrem-se e façam o exercício. Vocês precisam manipular a energia com eficiência, disse Axel. Kicker caiu diretamente no chão após ouvir isso. Kai e Lance estavam fazendo de tudo para diminuir os movimentos do corpo para que pudessem, de alguma forma, economizar energia. Axel queria chegar ao fim do lado oeste o mais rápido que pudesse. Ele também queria ver o poço do tipo fogo e todos eles estavam seguindo a mesma direção. Então eles faziam pequenas pausas, o que acabava deixando a equipe cansada e fatigada. Já haviam se passado 2 dias desde o início da jornada para o lado oeste e eles não tinham completado nem metade do caminho para chegar às proximidades do poço do lado do fogo. Axel veio e sentou-se perto de Frank. Você já planejou qual Pokémon gostaria de capturar aqui? Perguntou Axel. Acho que vou escolher Pokémon do tipo elétrico. Gosto de Pokémon do tipo elétrico e controlarei ginásios do tipo elétrico no futuro e só tenho um Pokémon do tipo elétrico. Então, eu quero pegar um deles, disse Frank. Frank parecia ter pensado muito em relação ao seu próximo Pokémon, o que deixou Axel muito feliz. A maneira de falar e pensar de Frank havia mudado para melhor. Então por que você não pegou um no Vale do tipo terrestre antes? Havia alguns Pokémons do tipo elétrico lá? Perguntou Axel. Sim, havia alguns, mas todos eram Pokémons velhos. Preciso de alguém que seja jovem, com cerca de 3 a 4 meses de idade. Quero ensinar desde o começo, disse Frank. Essa foi uma boa escolha. Ensinar um Pokémon maduro e um Pokémon jovem era uma experiência completamente diferente. Se um treinador pegasse um Pokémon jovem e o ensinasse, então ela poderia moldá-lo da forma que quisesse. O jovem Pokémon também poderia se adaptar facilmente ao estilo de treinamento do treinador. No entanto, as coisas seriam totalmente diferentes se alguém treinasse um Pokémon velho. Primeiro de tudo, Pokémons mais velhos eram normalmente mais poderosos do que Pokémons selvagens mais jovens. Então, eles podem não concordar em treinar conforme o plano de treinamento do treinador. Isso tornaria muito difícil treiná-los e, mesmo que concordassem, levaria muito tempo para mudar seu estilo de luta se o treinador quisesse. Que Pokémons você quer capturar? Perguntou Frank. Essa pode ser a primeira vez que Frank faz uma pergunta a Axel relacionada à carreira dele. Quero capturar um Pokémon do tipo aço, mas eles são muito raros de se encontrar. Vamos ver o que acontece, mas tenho certeza de que não pegaria nada aqui. Talvez no lado sul ou norte, disse Axel. Por quê? Você não percebeu? Que os Pokémons aqui são um pouco mais fortes que os do lado leste? Perguntou Axel. Sim, há alguns Pokémons de classificação pseudo-rei aqui, mas estaríamos capturando Pokémons de classificação comum. Então, por que deveríamos nos importar com isso? Perguntou Frank. Frank, esses Pokémons são muito territoriais. Se você está pensando que um Pokémon ficaria no lado leste quando estivesse fraco e jovem e então iria para o outro lado quando estivesse forte e velho, então você está errado. Então, você está dizendo que os Pokémons daqui têm mais potencial e talento do que os do lado leste? Perguntou Frank. Sim, estou dizendo exatamente isso. Então, acho que vou pegá-lo do lado norte. Os Pokémons de lá seriam ideais. Sim, mas também precisamos pensar. Podemos realmente chegar lá? Perguntou Axel. Axel fez uma pergunta realista. Apenas 2 pessoas da região de Kanto conseguiram ir para o lado norte e elas nem conseguiram explorar tudo. Elas nem conseguiram ir até o fim do lado norte. Então a probabilidade deles irem para o final do lado norte era muito baixa. Então o que você sugere? Perguntou Frank. Deveríamos começar a olhar para os Pokémons quando começarmos nossa jornada para o lado sul. Temos que estar preparados. Vai e medite agora mesmo. Você ainda não está acostumado com a energia EOS deste lado, disse Axel. Devido às suas estatísticas físicas, Axel poderia facilmente se acostumar a esse novo ambiente. Mas outros não. Eles precisavam de tempo para se acostumar. Por um segundo, Axel sentiu que estava apenas desperdiçando seu tempo com eles, mas sabia que seria arrogante e errado se pensasse assim. Eles podem estar fracos agora, mas seriam poderosos apoiadores de Axel no futuro. Axel sabia que precisava de uma equipe de treinadores poderosos no futuro. Ele não sabia o motivo de tal necessidade, mas sabia que algo enorme aconteceria em um futuro próximo. Então ele teve que se preparar e ser paciente. Axel e Cold também começaram a meditar para passar algum tempo. Jin, uma energia misteriosa está entrando em seu corpo. Jin, uma energia misteriosa está entrando em seu corpo. Jin, uma energia misteriosa está entrando em seu corpo. O sistema estava dando a mesma mensagem por quase 2 semanas agora, mas Axel não sentiu nenhuma mudança dentro de seu corpo. Essa energia misteriosa, mas era energia EOS, embora estivessem sendo sugadas por seu corpo. Essas energias estavam sendo arrebatadas pelo traje que ele estava vestindo. Axel então teve uma ideia ousada de tirar o traje e ver o que acontecia. Capítulo 522.
Ele não sabia o que aconteceria se fizesse isso, mas queria descobrir. A energia de Aeus era um tipo diferente de energia, mas ele podia sentir que ela atualizaria seu corpo. Ele podia dizer que tudo isso era devido ao sistema. O sistema não havia dito nada negativo sobre essa energia. Axel estava absorvendo a energia dentro desse corpo e o traje estava transferindo a energia de seu corpo para o traje. Se a energia fosse prejudicial, ele a teria sentido ao fazê-lo. Axel tirou as luvas da mão direita para ver o efeito. Ele não parou a meditação enquanto a fazia. Imediatamente ele começou a sentir dor, uma dor enorme na mão direita exposta. Jin, a energia misteriosa está entrando no corpo do hospedeiro. Jin, as estatísticas do anfitrião estão crescendo. As estatísticas do anfitrião estão crescendo. Jin, a energia está muito poderosa para o hospedeiro atualmente. É aconselhável se afastar dela. Jin, o corpo do hospedeiro começou a se deteriorar. Jin, o corpo do hospedeiro começou a se deteriorar. Jin, o corpo do hospedeiro começou a se deteriorar. Ele imediatamente colocou as luvas novamente e finalmente a notificação parou. Ele podia sentir que sua mão estava ferida. Ele não conseguia ver porque tinha que colocar as luvas novamente, mas havia um tipo desconhecido de ferimento em sua mão direita. O experimento falhou e ele estava sentindo muita dor. Ele tentou controlar a dor e usou uma aura ao redor da mão ferida para curá-la. Axel não tinha aprendido Aureal, mas um homem só podia tentar. A dor era tão insuportável que ele finalmente soltou um grito doloroso. Outros notaram e foram até ele para ver o que tinha acontecido. Seu idiota! Você não sabia que não pode tirar seu terno aqui? Harry disse isso repetidamente. Gritou Lance. Mas a dor não ia a lugar nenhum. Axel finalmente chamou Venusauridice para curar sua mão. Primeiro ele usou aromaterapia, e depois usou muitos movimentos de cura. A dor finalmente estava passando, aos poucos, e depois de 10 minutos, a dor era suportável. Demorou 1 hora para a dor passar completamente. O que devemos fazer? Vamos ao departamento central para examiná-lo? Perguntou Frank. Não, estou bem e não dói mais. Devemos continuar, respondeu Axel. Axel, nós nem sabemos o estado da sua mão a menos que a examinemos. Não acho que devemos arriscar, disse Kate. Deixe-me descansar por um tempo e se nada acontecer, então devemos continuar. Não se preocupe, estou bem. Posso sentir isso com minha aura, disse Axel. Já fazia 2 dias que eles tinham começado a jornada no lado oeste e Axel não queria voltar mais. Eles só tinham 4 meses nesta ilha e estavam no dia 19. De acordo com o plano inicial, eles iriam concluir Eacid em 20 dias, Westcid em 30 dias, Southcid em 30 dias, Northcid em 40 dias. Eles completaram o lado leste em 17 dias. Então, eles estavam em lucro de 3 dias. Axel queria manter o ritmo. Eles começaram a jornada em um ritmo lento. A quantidade de pokémons aqui era muito maior do que no lado leste. Depois de caminhar por mais 3 dias, eles começaram a sentir que a temperatura tinha começado a ficar um pouco mais quente. Pessoal, vamos acampar aqui esta noite. Sinto que chegaremos ao fim do lado oeste em 2 dias, disse Axel olhando para o mapa. Já fazia 5 dias desde que eles começaram a jornada do lado oeste. O poço do tipo fogo estava no final próximo do lado oeste. Axel estava olhando o mapa para reconfirmá-lo. Mesmo viajando em alta velocidade, Axel não se esqueceu de treinar seus pokémons, especialmente os novos. Ele chamou todos os seus pokémons mais uma vez para lutar. Charizard ficou feliz em ver o ambiente aquecido. Estava se sentindo mais confortável. Pessoal, continuem treinando agora, gritou Axel para todos eles. Os pokémons de nível rei foram um pouco longe para treinar. Axel disse para eles manterem uma curta distância. Esta era uma floresta desconhecida e ele não queria que eles se machucassem. Os novos pokémons começaram a treinar e lutar entre si para treinar. Totodile não estava tendo um bom dia, pois estava quente lá fora. Axel também começou a treinar seu corpo. Depois de ver seus pokémons treinando com ele, outros também começaram a treinar. Eles eram muito competitivos e não queriam ficar para trás. A mão direita de Axel não doía mais e parecia normal. No entanto, ele não conseguia examiná-la neste ambiente. Depois de treinar por algum tempo, uma notificação apareceu. Jin, o atributo de ataque do Totodile foi melhorado para a classificação A. Jin, Totodile vai evoluir. Você quer criar uma condição de evolução? Sim. Jin, por favor, especifique a condição de evolução. Todas as suas estatísticas devem ser de classificação S e sua habilidade deve ser dominada em 40%. Jin, a condição de evolução foi especificada. Totodile foi o primeiro a obter uma condição de evolução. Depois de chegar aqui, a maioria de seus pokémons começou a se desenvolver rapidamente. Eles ainda levaram seu tempo para desenvolver sua maestria de movimentos, mas seus atributos corporais começaram a aumentar em um bom ritmo. Pode ser devido à energia Aeus ou ao ambiente hostil, mas Axel estava feliz com esse desenvolvimento. Mankey também estava muito perto de obter uma condição de evolução. Bagon e Togepi estavam muito atrás, pois estava sendo muito difícil evoluí-los. Akron também estava perto de obter uma condição de evolução. No entanto, a taxa de crescimento de Akron era mais lenta do que Totodile e Mankey. Isso pode ser porque ele seria um Pokémon do tipo dragão quando evoluísse completamente. Pokémons do tipo pedra também levam um pouco mais de tempo do que outros tipos. O problema que Axel estava enfrentando era de Cloyster.
Ele ainda não era capaz de melhorar seu movimento Toxic Mordida. Axel poderia esperar um pouco mais para que ambos se combinassem, mas ele deveria aprender a melhorar seu movimento o mais rápido possível. Axel começou a pensar em como Slowpoke se beneficiaria de Cloyster. Depois de pensar sobre isso por um longo tempo, ele anotou 3 pontos. 1. Ajuda no domínio dos movimentos. 2. Ajuda adicional em habilidade e habilidade oculta. 3. Ajuda em estatísticas. A partir de agora, ele queria melhorar a maestria de movimentos de tal forma que Cloyster pudesse ajudar Slowpoke em movimentos. Axel sabia que não podia ser impaciente. Então, ele começou a se concentrar no treinamento de Cloyster para o movimento Toxic Mordida. No dia seguinte, eles começaram a se mover em um ritmo constante e finalmente pararam. É esse mesmo. Vou capturar esse Pokémon, disse Riquer apontando para o grupo de Arcanines. Riquer tinha Arcanine, mas era um Arcanine normal. O que eles estavam vendo agora eram Arcanines e Zuian. Esses Arcanines pareciam completamente diferentes dos Arcanine normais. Eles eram do tipo pedra-fogo por natureza e tinham uma defesa incrível. Riquer, você tem certeza? Você já tem um Arcanine, disse Kate. Sim, tenho certeza. Estou interessado neste novo tipo de Arcanine, disse Riquer com expectativa. Ok, então por que não vamos conversar com esses Arcanines? Não acho que eles deixariam você ter um dos filhos deles de graça, disse Axel. Ele chamou Alakazam para traduzir. Axel conseguia falar com Pokémon devido às suas habilidades psíquicas, mas outros não. Então ele queria que Alakazam fosse o mediador. Eles estão dizendo que Riquer tem que provar a si mesmo, se quiser ter um dos filhos deles, disse Alakazam depois de falar com eles. Esses Arcanines não tinham Pokémons de rank rei, então eles não podiam falar. Diga a eles que estou pronto, disse Riquer. Um Arcanine de classificação pseudo-rei saiu para lutar contra Riquer. Riquer também chamou seu Charizard para lutar. Que a batalha comece. A batalha não foi tão interessante. O Charizard de Riquer venceu no final, mas a batalha foi muito acirrada. Demorou cerca de 12 minutos para a batalha terminar. O Arcanine tinha boa defesa e, embora fosse tão rápido quanto um Arcanine normal, compensaria com seu alto poder de ataque. Axel começou a comparar seu Charizard com o Charizard de Riquer. Seu Charizard era obviamente mais forte, pois era um Pokémon de rank rei, mas se ele fosse compará-lo em estratégia de batalha, estilo de batalha e maestria de movimento, Charles era melhor que o Charizard de Riquer. Isso surpreendeu um pouco, pois Riquer vinha da família Zard. A família tinha centenas de anos de experiência em treinar Charizard e ainda assim, o Charizard de Riquer não era tão poderoso quanto o de Axel de forma alguma. Após vencer a batalha, Riquer começou a escolher o Pokémon para ele. Axel não ajudou porque Riquer obviamente não acreditaria nele. Riquer também não era seu amigo. Eles eram apenas conhecidos. Riquer escolheu um Gravlit que tinha potencial roxo. Era um bom potencial, mas também havia um que tinha potencial marrom. Continuaremos nossa jornada agora? Perguntou Frank. Ele queria terminar esse lado o mais rápido possível, pois o lugar estava ficando mais quente. Eles caminharam por um dia inteiro. Estava ficando mais e mais quente a cada minuto. O calor era tanto que eles começaram a suar ativamente. Eles não conseguiam tirar aqueles trajes, então estava muito quente e crocante. Isso é um vulcão? Gritou Lance. Então era por isso que estava ficando tão quente, percebeu Kate. Axel também estava olhando para o mapa e chegou a uma conclusão horrível. O poço de recursos do tipo fogo ficava dentro do vulcão. Ah, pessoal, acho que o local do recurso do tipo fogo fica dentro daquele vulcão, disse Axel. Por que você está louco? Perguntou Lance. Axel, morreremos se chegarmos perto daquele lugar, protestou K. Ei, eu também não quero ir lá, mas pelos meus cálculos, é dentro do vulcão, disse Axel. Axel, não exploramos todo o lado oeste. Estamos viajando apenas em uma direção. Talvez você tenha perdido algum lugar, disse Riquer. Não, tenho certeza de que está dentro do vulcão, disse Axel. Se estiver dentro do vulcão, não podemos ir lá. Devemos deixar este lugar então? Perguntou Kate. Isso era verdade. Um corpo humano viraria após se alguém pulasse dentro do vulcão. Axel também podia ver que era um vulcão ativo. Axel começou a pensar. O lugar não deveria ser inacessível. Deve haver alguma maneira de entrar ali. Ele primeiro disse ao seu Charizard para vagar pela montanha vulcânica para ver se havia outra maneira de entrar. Ele começou a pairar, mas não conseguia encontrar outro lugar para entrar. Seus sentidos tinham se aguçado depois de ser um Pokémon de nível rei. Então Axel estava confiante de que não havia outro lugar além da boca da montanha vulcânica para entrar naquele lugar. Pai, eu poderia entrar naquela montanha vulcânica, disse Charles. Tem certeza? O calor pode estar muito alto para você, disse Axel. Eu consigo. Vou usar escamas de dragão e outros movimentos defensivos. Acredito que eu conseguiria entrar e sair sem problemas, disse Charles. Vá, tente entrar. Se o calor estiver muito alto, então saia o mais rápido possível. Não arrisque sua vida, disse Axel. Kate tinha um Charizard de rank rei, mas ele ainda era mais fraco que o Charizard de Axel. Outros não tinham um Pokémon de fogo do tipo voador que fosse de rank rei e acima. Então o Charizard de Axel era o único que podia entrar. Charizard primeiro usou Combustão e então usou Dragon Scales e então Smoke Manipulation. Ele aumentou sua defesa ainda mais depois de usar Domínio do Rei Dragão.
Isso elevou seus poderes físicos a um nível totalmente novo. Ele não podia usar, transformar, pois o tempo de recarga de um mês não havia acabado. Ele deu um rugido enorme e foi direto para dentro da montanha vulcânica. Capítulo 523. Axel estava observando a saúde de Charizard a partir de suas estatísticas. Sua saúde estava diminuindo aos poucos, mas não era tão sério. Depois de esperar por 3 minutos, sua saúde permaneceu estável. Axel podia dizer que era um lugar seguro, mas isso também era muito confuso. Onde ele poderia encontrar um lugar seguro dentro da montanha vulcânica? Pelos próximos 3 minutos, nada aconteceu, mas de repente, sua saúde começou a diminuir novamente. A diminuição foi lenta, mas ele ainda estava perdendo sua saúde e depois de 2 minutos. Horror! Charizard havia saído da montanha vulcânica. Poços de magma estavam por todo o seu corpo. Seu corpo estava coberto de escamas de dragão, mas Axel podia ver que ele estava ferido. O ferimento não parecia tão sério. Charizard começou a sacudir seu corpo e começou a tirar aquele magma. Depois de superar isso, ele chegou perto de Axel para reportar. Axel chamou Venusaur e disse para curar Charizard. Após curá-lo completamente, ele perguntou o que ele encontrou dentro do vulcão. Há um lugar separado dentro do vulcão. É muito bom para pokémons do tipo fogo. Também há pokémons dentro do vulcão, e todos eles são pokémons do tipo fogo, disse Charizard. Qual é a temperatura dentro daquele lugar? Perguntou Axel. Está quente, mas suportável. Não haveria problema algum, disse Charizard. Você estava certo. O local de recursos do tipo fogo fica dentro do vulcão. Desculpe por duvidar de você. Desculpou-se Riquer. Mas como vamos lá? Perguntou Cold. Poderíamos pedir ao Alakazam de Axel para nos teletransportar para lá, disse K. Essa é uma boa ideia, mas há um problema. Qual é o problema? Perguntou Kate. A luz não estava lá. Claro, ela poderia nos teletransportar para lá, mas poderia perder as coordenadas. Se perdesse então, seremos fritos, completou Riquer. Sim. Não tem como fazermos isso? Perguntou Kate. Ela queria muito ir lá e explorar. Se explorassem, então o lugar pertenceria à família Zard. Axel, qual é a porcentagem de risco? Perguntou Riquer. Por que você não pergunta a Light? Disse Axel e chamou Light e contou a situação. Alakazam falou com Charizard sobre onde dentro do vulcão ele deveria se teletransportar. Depois de conversar e descobrir, ele disse, eu posso me teletransportar para lá, mas como não consigo ver e só consegui descobrir com Charizard, pode haver um risco de pousarmos dentro do vulcão. Eu vou correr esse risco. Vou primeiro com Alakazam, disse Riquer. Não, primeiro eu tenho que ir lá eu mesmo. Levar você seria um fardo para mim e se algo acontecer, então levaria algum tempo para eu me teletransportar de volta, disse Alakazam. Luz, diga-me, você não pode usar telecinese maior para ficar seguro por algum tempo? Perguntou Axel telepaticamente a Alakazam. Sim, eu consigo. Perfeito, se você não conseguir descobrir mesmo depois de usá-lo, então use troca de aliado e troque com Charizard. Acho que você consegue fazer isso. Eu posso. Perfeito. Não direi isso ao Riquer. Axel então se virou para Riquer e disse, Riquer, gostei da sua coragem em ir primeiro, mas a família Zard vai acabar sofrendo depois que explorarmos, de qualquer forma, e minha luz tem que estar lá primeiro. O que você está tentando dizer? Perguntou Riquer. Posso dizer que preciso de acesso irrestrito depois que você conseguir aquele lugar, disse Axel. Axel, isso é contra o acordo que fizemos, disse Kate. Ela também era da família Zard. Sim, é. Mas meu Pokémon vai arriscar a vida dele para seu benefício. Se você não acha que é justo, então eu não vou deixar minha luz ir para lá, disse Axel. Riquer e Kate estavam agora em um dilema. Eles queriam aquele lugar para sua família, mas também não queriam que Axel tivesse todo o acesso a ele. O acordo dizia que outros poderiam ter acesso a ele, mas seria um acesso restrito. Isso significava que a família Zard poderia determinar o que deveria ser dado a eles. Riquer também notou que outros também tinham pokémons que podiam usar teletransporte, mas nenhum deles estava oferecendo. Isso significava que era muito difícil se teletransportar assim, apenas o Alakazam de Axel conseguia fazer isso. Deixe-me facilitar para você decidir. Eu só usarei meus pokémons do tipo fogo para treinar aqui e obter os recursos para eles. Pense um segundo. Eu só tenho um pokémon do tipo fogo agora e esse é Charizard. Talvez eu tenha mais alguns deles ao longo da minha vida inteira. Não é um mau negócio, disse Axel. Riquer e Kate se entreolharam e concordaram. Vocês têm um acordo, disse Riquer e apertou a mão de Axel. Alakazam não estava em perigo real. Ele poderia usar teletransporte maior para criar um vácuo para ficar seguro e se não conseguisse segurá-lo por muito tempo, então poderia usar troca de aliado, para trocá-lo com Charizard. Então, ele poderia fazer isso sem sofrer nenhum dano. Axel acabou de ganhar um bom negócio com isso. Luz, faça isso. Zuon. Desapareceu assim que Axel disse isso. Axel estava olhando para seu status e sua saúde não estava diminuindo nem um pouco. Deve ter pousado no lugar certo. Depois de alguns segundos, ele reapareceu. Eu sei as coordenadas agora. Não haveria problema em ir até lá, disse Alakazam. Ok, me teletransporte primeiro. Depois comece com os outros também, disse Axel. Ele e Alakazam desapareceram novamente e então Alakazam saiu para teletransportar Riquer e então Kate lentamente. Nenhum deles foi deixado agora.
Este lugar era completamente diferente do vale do tipo terrestre que Frank havia adquirido. Primeiro, havia energia Eos aqui. Era quase o dobro de um vale do tipo terrestre. Era tanto que o grupo estava com dificuldade para respirar. Axel e sua equipe sentaram para respirar e fazer o exercício para controlar a energia Eos. Axel e Cody foram os primeiros a se sentirem confortáveis no local, mas levaram mais de 1 hora para se levantarem corretamente. Outros ainda estavam fazendo o exercício. Quando Axel e Cody abriram os olhos, viram que os pokémons ali estavam olhando para eles com hostilidade. Axel rapidamente identificou o líder do grupo. Ele estava de pé no topo da rocha. Era um pokémon raposa coberto por uma espessa e luxuosa pele branco-dourada. Tinha uma pequena juba de pele mais espessa em volta do pescoço e uma crista longa e fofa no topo da cabeça. Tinha pernas finas com patas de 3 dedos e 9 caudas longas com pontas laranja claras. Tinha olhos vermelhos, orelhas pontudas e um nariz preto triangular. Era Ninetales e parecia majestoso. Esta foi a primeira vez que Axel viu um campeão rank Ninetales, mas ele já podia dizer que era maior do que Ninetales normais. O sentido de aura de Axel podia dizer que este Pokémon era perigoso. Foi uma visão assustadora quando todos os Pokémons neste lugar estavam olhando para eles com hostilidade. Axel olhou para os Pokémons e descobriu que todos eles eram Pokémons do tipo fogo. Ele também percebeu que eles só tinham o tipo fogo e nenhuma tipagem secundária. Havia Pokémons como Ninetales, Arcanine, Rapidash, Tiflosium, Cinderace e Magmar. Não se preocupe. Se você seguir as regras deste lugar, ninguém irá machucá-lo, disseram os Ninetales. Você pode me dizer as regras? Perguntou Cody corajosamente. Eu posso, mas primeiro deixe todos os seus amigos humanos acordarem. Eu não quero me repetir. Vocês podem apenas sentar aqui e ficar quietos por enquanto, disse o Ninetales. Axel podia dizer que era um Pokémon de nível campeão, pelo menos. Poderia até ser um Pokémon de nível mestre. Ele sabia que eles não poderiam atrapalhar esses Ninetales. Crocodile era tão amigável com eles que Axel esqueceu que esses Pokémon também podiam ser assustadores e territoriais. Mas por alguma razão, eles não estavam machucando-os. Deve haver uma razão para isso. Crocodile também disse que um humano poderia reivindicar este lugar se passasse no teste. Por essa lógica, também haveria um teste aqui para passar e Axel sabia que não seria fácil. Essa pode ser a razão pela qual eles não estavam atacando. Mas por quê? Por que um humano pode reivindicar este lugar? Essa pergunta o deixou louco. Depois de esperar por algumas horas, todos se levantaram sentindo-se confortáveis. Todos ficaram assustados ao ver os Pokémons os encarando. Axel, o que diabos está acontecendo? Perguntou Lance em voz baixa. Não sei, mas ele nos disse para ficarmos quietos, por enquanto. Por enquanto. Para que ele possa nos devorar mais tarde, perguntou Lance. Não queremos comer seu corpo imundo. Apenas fique quieto por um tempo, gritou Ninetales e Lance manteve a boca fechada. Finalmente Frank acordou e então os Ninetales começaram a conversar. Há certas regras aqui e nós dois devemos segui-las. Você, humano, passaria por um teste, e se passasse, poderia reivindicar esta terra para si e seus Pokémons. No entanto, também poderíamos usar os recursos aqui, mas você teria a primeira prioridade. Mas se você perder o teste, então você terá que morrer, disseram os Ninetales. Morrer? Mas por que temos que morrer? Não podemos simplesmente sair daqui? Perguntou Lance. Não. Este lugar é sagrado e eu quero que ele fique escondido do mundo, disse o Ninetales. Não contaremos a ninguém, disse Kate com olhos suplicantes. Se Axel fosse aquele Ninetales, ele teria derretido, mas Ninetales estava tão forte quanto sempre. Você acha que eu sou estúpido por acreditar em suas mentiras humanas? Não, você terá que passar no teste e se falhar, então será uma guerra total, rugiu Ninetales. Por alguma razão, esses Ninetales tinham uma vingança contra os humanos. Axel não ia perguntar o porquê, mas disse, já que estamos indo para o teste, você não pode nos dar uma introdução sobre este lugar? Queremos ver o que estamos acalmando. Introdução? Quero dizer, introdução. Apresente este lugar e suas instalações para nós, disse Axel. Isto não é uma instalação. Este é o nosso lar. Rugiu um Arcanine. Era um Pokémon de rank rei. Relaxe. O humano não disse nada contra as regras. Vou apresentar o lugar para você, disse Ninetales. Os Pokémons ao redor de Ninetales relaxaram um pouco depois que ele disse isso e finalmente Axel conseguiu respirar. Ele nem tinha visto o lugar por perto. O lugar não era coberto por árvores e florestas exuberantes. Era completamente árido. Axel conseguia ver uma montanha vulcânica ao longe, mas o calor não chegava até aqui. Deve ser como o deserto no vale subterrâneo, pensou Axel. Todos eles seguiram o Ninetales e ele foi até perto de cavernas. Havia muitas cavernas neste lugar. Este é o lugar onde dormimos e descansamos. Este é o nosso lar, disse Ninetales. À medida que avançavam, o lugar ficava cada vez mais quente. Este é o lugar onde treinamos e batalhamos, disseram os Ninetales. Então eles chegaram a um lugar onde só havia fogo. O fogo era muito quente e estava furioso. Ele cobria um lugar grande e o chão perto dele também estava muito quente e vermelho. Este é o fogo eterno. O fogo nunca desce aqui. Nós treinamos aqui para aumentar nossa maestria do tipo fogo, disseram os Ninetales. Então começou a ir em direção à montanha vulcânica. Agora, este é o nosso tesouro. O lugar é muito quente se você pisar lá dentro. Se você não estiver equipado, pode se queimar. Vem aqui por sua conta e risco, disse Ninetales.
Todos se entreolharam e Axel e Cold se aproximaram. Axel também chamou seu Charizard para ver o lugar. Roar. Quando Charizard apareceu, os olhos de Ninetales mostraram uma expressão de surpresa. Capítulo 524. Olhou ao redor de Charizard e começou a sentir o cheiro. Estava arranhando Charizard. Este é seu Pokémon? Perguntou Ninetales a Axel. Ele queria confirmar. Sim, Charles está comigo desde o início da minha jornada, disse Axel. Estou muito impressionado com seu treinamento. Você criou um bom Pokémon. Quero testar o resultado do seu treinamento, disse Ninetales. Estou bem com isso. Mas primeiro vamos completar o tour, disse Axel. Ninetales concordou. Axel, Cold, Ninetales e Charizard entraram no lugar. Axel estava certo. O lugar era exatamente como no Vale do Tipo Terrestre. O lugar era muito grande. Axel não conseguia ver o fim dele. Havia um vulcão ativo e estava muito quente lá dentro. Também havia um lugar com muita fumaça vulcânica e cinzas. O vulcão estava jorrando da montanha. O lugar pode ser ideal para um Pokémon do tipo fogo treinar, mas não era bom para Axel e Cold. Eles tiveram que usar sua capa de aura para se proteger. Este é o lugar onde treinamos. É ideal para Pokémons do tipo fogo. No entanto, eles devem estar pelo menos no rank Pseudo-Rei para entrar aqui, disse Ninetales. Axel poderia concordar com isso. O lugar era muito quente para Pokémons de classificação elemental. Eles olharam ao redor e então retornaram. Agora era a hora do teste. Todos eles olharam para Ninetales em busca das instruções do teste. Ninetales virou-se para Axel e perguntou. Antes do teste começar, quero lhe perguntar. Você será o único detentor dos recursos aqui? Ou outros também os usarão? A Kate aqui teria a maioria das ações desses recursos, mas eu também os usarei, respondeu Axel. Então meu teste seria entregar este papel de teletransporte para Axel, disse Ninetales com dominação. É isso? Perguntou Lance. Sim, é isso. O que você quer dizer com isso? Conforme nosso acordo, esse lugar do tipo fogo iria para nós, família Zard, gritou Riquer. Humano, não me importo com suas políticas. Eu decido o tipo de teste que você enfrentará, respondeu Ninetales. Mas isso não é justo. Todos devem ter uma chance igual. Você pode pelo menos me dizer o motivo da sua escolha? Perguntou Riquer. HMPH, não preciso te dar um motivo, mas se você realmente quer saber, então, Axel aqui é um ótimo treinador e seu Charizard foi muito bem desenvolvido. Eu quero que este lugar pertença àquele humano que sabe como treinar corretamente seus Pokémon do tipo fogo. Eu também tenho um Charizard e ele também é um Pokémon de nível rei. Dessa vez foi Kate quem falou. Então diga, se o seu Charizard for melhor que o Charizard dele, eu naturalmente daria a você. Não, o Charizard dele é melhor, suspirou Kate. A diferença entre o Charizard dela e o Charles era muito grande. Afinal, Charles era um Pokémon de nível 2 e rank rei. Pelo menos eu aprecio a honestidade. Ok, vou mudar as regras do teste. Seu Charizard teria que entrar no espaço do bolso e então permanecer aqui por 1,5 horas, então você passaria no teste. Há uma montanha vulcânica, uma montanha de cinzas e uma montanha de fumaça. Seu Charizard teria que passar 30 minutos em cada uma das montanhas, disse Ninetales. O lugar estava muito quente. Kate não podia entrar porque se o fizesse, ela seria frita, mas seu Charizard poderia. No entanto, se seu Charizard poderia permanecer lá pelo tempo necessário era uma questão em si. Ok, aceito o acordo, disse Kate com determinação e invocou seu Charizard. Roar. Charizard saiu e anunciou sua presença. Era um Pokémon poderoso. No entanto, não era tão poderoso quanto o Charizard de Axel. Charizard, você teria que... Kate começou a dar instruções a ele. Ela também disse que se ele não conseguisse, então deveria sair. Ele não deveria arriscar sua vida. Axel, você pode entrar. Você pode tomar cuidado com meu Charizard? Perguntou Kate. Agora, se essa pergunta fosse feita por qualquer outra pessoa como Lance, então Axel teria hesitado. Mesmo que Axel pudesse entrar, ele não poderia permanecer lá por tanto tempo. No entanto, já que sua paixão havia perguntado, ele não poderia dizer não. Não se preocupe, vou garantir que fique tudo bem, disse Axel com um sorriso tranquilizador. Então que o teste comece, gritou Ninetales e eles entraram no espaço do bolso. O ar quente imediatamente envolveu Axel. Cold não entrou dessa vez. Ninetales, meu Charizard também pode treinar aqui? Perguntou Axel. Sim, não tenho problema com isso. Este lugar não é apenas para aumentar a resistência dos Pokémons do tipo fogo, mas também para desenvolver seus poderes do tipo fogo. Todo o processo de como fogo nasce até como ele morre está dentro deste espaço de bolso. Do ar ao fogo, à fumaça e finalmente às cinzas. Se um Pokémon do tipo fogo pudesse dominar todas as formas de vida do fogo, então ele teria um domínio completo dos Pokémon do tipo fogo. A propósito, você pode me dizer como treinou seu Charizard a tal nível? Perguntou Ninetales. Axel nunca tinha pensado no ciclo de vida do fogo nesse sentido. Essas visões foram ampliadas após ouvir Ninetales. Axel não sabia se era um Pokémon de nível campeão ou um Pokémon de nível mestre, mas ele podia dar um palpite de que era um Pokémon de nível campeão. Claro, ficarei feliz em contar a você, disse Axel. Enquanto Axel contava sua história sobre como ele treinou seu Charizard, ambos os Charizards estavam agora perto da montanha vulcânica. Ambos tinham fechado os olhos e estavam meditando. Axel esperava que Charizard ganhasse algo novo com isso. Então,
Você está dizendo que seu Charizard poderia usar um movimento criado por ele mesmo que aumentaria seus poderes para o nível de pseudo-campeão por um curto período? Isso é impressionante, disse Ninetales. Sim, mas o movimento tem muitas desvantagens. Primeiro, ele ficaria muito fraco por um período de tempo e não poderia nem usar o movimento por um mês. Há outras restrições também. Agora, estou tentando treiná-lo para remover essas restrições. Você é um treinador interessante, Axel. Eu teria um filho depois de alguns anos. Você quer treiná-lo no futuro? Perguntou Ninetales. Essa pergunta surgiu do nada. Axel não esperava por isso. Axel pesquisou sobre Ninetales. Dizia-se que ele podia dar à luz no máximo 9 vezes em toda a sua vida. Então as crianças eram muito preciosas para ele e ele as protegeria com suas vidas em jogo. Este seria seu 9º filho? Perguntou Axel. Haha, não. Essa criança seria meu primeiro e último filho, disse Ninetales. Primeiro e último. Ouvi dizer que uma Ninetales pode dar à luz 9 vezes. E você ouviu direito. No entanto, eu não sou como Ninetales normais. Eu sou uma espécie rainha. Nós nos chamamos de Pokémon reais. Então, eu só poderia dar à luz uma vez. No entanto, o potencial e os poderes futuros do meu futuro filho seriam 9 vezes melhores do que os de outros Ninetales normais, disse Ninetales. 9 vezes? 9 vezes? Ninetales, isso é muito. Se isso fosse verdade, então o Ninetales real poderia ser o Pokémon mais poderoso de todo esse mundo. Ninetales começou a rir depois de ouvir Axel. Axel não estava errado. Se o poder dos Pokémon pudesse ser aumentado 9 vezes, então seria muito grande e poderia quebrar o equilíbrio do mundo inteiro. Ao ver Ninetales rindo, Axel sentiu que havia dito algo que não deveria. Eu disse algo errado? Perguntou Axel. Não, você disse a coisa certa. Você está certo sobre isso, mas não conhece o quadro todo. Eu disse que o potencial do meu futuro filho poderia ser 9 vezes maior do que Ninetales normais, mas isso é baseado em poderia ser. Já que o poder de um Ninetales real poderia ser tão grande, a natureza nos deu uma restrição severa. Você pode chamar isso de selo. Há 9 selos dentro de um Ninetales real. O primeiro selo é quebrado quando o Ninetales real nasce, mas o Ninetales real teria que desbloquear pessoalmente todos os selos e é muito difícil fazer isso. Royal Ninetales também tem uma expectativa de vida enorme. Tenho cerca de 500 anos agora, mas também precisamos quebrar esse selo se quisermos nos tornar mais fortes. Quantos selos você quebrou até agora? Perguntou Axel. Eu quebrei 2 selos até agora e um já estava quebrado quando nasci. Então, você está prestes a quebrar o 4º selo. Como você o quebra? Perguntou Axel. Há muitas coisas que se tem que fazer para quebrá-lo. Eu te conto se você concordar em treinar meu filho. Eu concordo em treinar seu filho no futuro. Bom, pode levar 1 ou 2 anos. Eu te ligo quando ele tiver 3 meses e também te digo como quebrar os selos, disse Ninetales. Obrigado, mas ainda tenho uma pergunta. Pergunte. Ouvi dizer que os Ninetales são muito próximos dos filhos e você só pode ter um deles. Então, por que você quer ficar longe dele? Eu tenho meus motivos. Há muitos deles. Um deles é porque eu quero que ele veja o mundo e também cresça mais forte para uma nova altura que nunca aconteceu antes. Eu acredito que você consegue. Você realmente se importa com seus Pokémon e também cuida bem do treinamento deles. Você é curioso e também criativo. Então, é por isso que eu escolhi você. Obrigado pelo elogio. Você merece, então não precisa ficar lisonjeado. Agora, vamos falar sobre sua mão direita? Perguntou Ninetales. Toda a atenção de Axel foi diretamente para sua mão direita. Ele havia tirado as luvas para ver o que aconteceria e pagou o preço. Sua mão começou a doer e queimar muito. Então, ele disse a Venusaur para curar sua mão e a cobriu com suas luvas novamente. A partir de agora, não estava mais doendo. Ele usou aura na mão para ver se estava tudo bem e parecia normal, mas agora Ninetales estava perguntando sobre isso. Primeiro, como ele sabia disso e se conseguia perceber, então não devia ser algo bom. Por quê? Minha mão direita está bem? Não, não é. Primeiro, me diga o que aconteceu. Você pode ver que estamos usando este traje. Isto é para nos proteger da energia Eos. Vocês chamam de grande energia. Eu só queria ver o que aconteceria se eu tirasse minhas luvas. Começou a doer muito, então eu imediatamente coloquei as luvas e disse ao meu Pokémon para curá-lo. Não está doendo agora e parece estar tudo bem. Axel, não posso te contar nada sobre a grande energia, pois é contra as regras. Se você quiser saber sobre ela, então você teria que se aventurar em direção ao norte. O líder desta ilha mora lá e somente ele tem autoridade para te contar sobre ela. Agora, chegando à sua mão direita, você pode não conseguir vê-la ou senti-la, mas ela não está em boas condições. Seu corpo não é forte o suficiente para lidar com esse tipo de energia. Então, o que está acontecendo com ele? Usei minha aura para senti-lo e parece estar tudo bem. Seu sentido de aura está muito fraco para sentir o estado da sua mão agora. Recomendo que aumente o poder do seu sentido de aura. Pense nisso como um teste para pegar meu filho. Agora, como eu descrevo isso para você? Parece que sua mão direita está lentamente decaindo. O que? Capítulo 525. Sim, depois de algum tempo, sua mão direita começaria a apodrecer e então cobriria outras partes do seu corpo e então, finalmente, todo o seu corpo se transformaria em cinzas, disse Ninetales. Ele falava tão calmamente que se Axel não soubesse inglês, pensaria que ele estava falando de algo que não era importante. Podemos resolver esse problema? Não quero morrer, disse Axel.
Sim, há uma solução para isso, mas eu não posso fazer isso. Eu só posso estender o tempo. Se você quiser resolver esse problema, você teria que encontrar um poço tipo fada. Lá, o líder do poço poderia curar você, disse Ninetales. Quanto tempo eu tenho? Perguntou Axel. Eu poderia prolongar sua vida temporariamente, e se eu fizer isso, acho que em cerca de um mês. Jin, sua vida está em jogo. Cure sua mão direita se quiser que sua mão sobreviva. Jin, a missão principal foi emitida. Missão principal, curar sua mão e salvar sua vida. Tempo de conclusão, 7 dias. Nível de dificuldade, D++. Recompensas, desconhecido. Oh, agora você tem que se anunciar. Você não podia fazer isso antes, gritou Axel em sua mente. Era uma missão principal, o que significava que era muito importante e o nível de dificuldade também era muito baixo. No entanto, se ele não curasse sua mão em 7 dias, sua mão começaria a apodrecer e ele teria arrepios só de pensar nisso. O que você pode fazer para estendê-lo? Perguntou Axel apressadamente. Axel, primeiro você precisa relaxar. Você não pode curar sua mão agora. Qual o sentido de entrar em pânico? Apenas respire fundo e se acalme primeiro, porque você vai precisar disso se quiser estender seu tempo. Axel fez o que lhe foi dito. Ele respirou fundo e tentou acalmar seu coração. Ele sabia que precisava ficar calmo naquele momento. Ele era o líder do grupo. Se ele começasse a entrar em pânico, tudo iria desmoronar. Bom, agora me escute. Grande energia é um tipo diferente de energia. Você sabe que não posso lhe contar muito sobre ela, pois não tenho permissão, mas vou lhe contar algumas coisas. Este tipo de energia é densa e concentrada. Agora mesmo, ela está inteiramente concentrada na sua mão direita. Então, vamos dispersá-la por todo o seu corpo. Eu vou ajudar você com isso. Mas se fizéssemos isso, todo o meu corpo seria afetado. Isso não seria desastroso? Perguntou Axel. Não, você está pensando como se fosse um veneno. Não é um veneno. É um tipo de energia que tornaria seu corpo mais forte. Mas como seu corpo é muito fraco, você não consegue lidar com essa energia. Depois que você conhece bem o líder do tipo fada, isso ajudaria a controlá-lo ou expulsá-lo. Então você não precisa se preocupar, disse Ninetales. Ok, então como faço isso? Primeiramente, sente-se no chão, feche os olhos e use sua aura para sentir sua mão direita. Eu vou ajudá-lo, e depois de algum tempo, você será capaz de sentir uma grande energia. Ninetales colocou suas patas nas costas de Axel enquanto este começava a se concentrar. Demorou cerca de 30 minutos, mas Axel finalmente conseguiu sentir algo peculiar. Ele sabia que essa coisa peculiar não era normal. Era algo diferente. Parecia vermelho e agora estava incrustado em sua mão direita. Acho que sinto algo. É vermelho. Bom, você finalmente pode sentir uma grande energia. Nossa tarefa é distribuir essa energia para outras partes do corpo para que sua mão direita não tenha que compartilhar todo o fardo. Como faço isso? Perguntou Axel, pois ele nunca tinha feito esse tipo de coisa. Não se preocupe. Eu farei isso por você. Você só precisa conduzir a energia para dentro do seu corpo, disse Ninetales. Essa coisa continuou por mais 1 hora, pois eles finalmente conseguiram distribuir a energia por todo o corpo. Axel não sentiu muita coisa, mas a notificação do sistema o fez se sentir aliviado. Jin, você estendeu temporariamente o tempo de conclusão da missão principal. Jin, tempo de conclusão, 30 dias. Axel finalmente pôde relaxar após ver a notificação. O tempo de conclusão aumentou de 7 dias para 30 dias. Ele pensou que perderia a mão algumas horas atrás. Ele também percebeu que não era especial e que o que fez foi estúpido. Agora sua vida estava em perigo. Você pode me dizer o lugar onde eu poderia encontrar aquele Pokémon tipo fada? Perguntou Axel. Ele já sabia a direção geral, mas queria saber mais de Ninetales para encurtar o tempo para encontrá-lo. Não posso lhe dizer a localização exata, pois é contra as regras, mas posso lhe dizer a direção geral. As informações fornecidas pelos Ninetales foram úteis e isso o ajudaria a procurá-lo mais rápido. Mas para que isso acontecesse, ele teria que primeiro deixar este lugar, chegar ao centro e então prosseguir para o lado sul. 30 dias foi tempo suficiente para eles fazerem isso, mas também não foi muito. Enquanto isso, Charles e Charizard completaram seu treinamento. O Charizard de Kate não estava em boas condições, mas completou o teste. Charles também parecia cansado, mas estava em condições muito melhores do que o Charizard de Kate. Todos eles saíram do espaço do bolso e Charizard correu para cumprimentar Kate para dizer a ela que havia completado o trabalho. Outros também celebraram e parabenizaram Kate e Charizard. A família Zard usaria este lugar de recursos e seu futuro seria mais brilhante. Riker ficou muito feliz com isso. Pessoal, tem uma boa e uma má notícia. Qual vocês querem ouvir primeiro? Perguntou Axel aos outros. Vamos começar com as más notícias. Quero finalmente as boas e doces notícias, disse Lance. A má notícia é que a façanha que fiz removendo minhas luvas ainda está me afetando. Ninetales apontou isso e parece que meu corpo está morrendo lentamente. O quê? Cara, você está bem? Gritou Lance preocupado enquanto começava a encarar a calma de Axel. Cold era o único que estava calmo. Então, você deve ter uma solução, certo? Perguntou Cold. Sim, eu tenho. Então comece com isso. Você acabou de me dar um ataque cardíaco, cuspiu Lance frustrado. Você é quem disse para começar com as más notícias. De qualquer forma, parece que tenho cerca de 1 mês, então meu corpo começaria a decair. Decadência?
Como em decadência literal? Perguntou Frank. Sim, mas assim como esse lugar de recursos do tipo fogo, há também um lugar de recursos do tipo fada e lá eu poderia ser curado. Ninetales me disse a direção geral daquele lugar. Só quero me desculpar porque temos que começar a nos mover agora. Não podemos ir para o fim do lado oeste agora, disse Axel. Não temos problema com isso. Já temos um local de recurso do tipo fogo e um local de recurso do tipo solo. Mesmo que não consigamos nada significativo agora, tivemos muito lucro, disse Kate. Sim, podemos começar a voltar agora. Também podemos fazer um check. Apem você na central. Eles têm todos os tipos de máquinas lá, disse Ricker. Então vamos continuar nossa jornada, declarou Axel. Light usou teletransporte para trazer todos os treinadores de volta. Ele também usaria teletransporte para teletransportá-los por curtas distâncias para economizar tempo. Eles começaram a correr em direção ao centro. No entanto, a jornada não pôde ser concluída em um único dia. Desde que começaram a correr e devido ao local de recurso do tipo fogo, eles puderam correr por um longo tempo, pois se adaptaram à energia Aeus. Eles chegaram ao centro em 4 dias. Seu líder é tão louco? Bem, ele é único. Por que vocês não estão assustados agora? Por que todos vocês estão tão calmos agora? Eu sei que vocês estão escondendo algo. Diga-me o que é. Esta é uma questão de vida ou morte. Não posso te contar nada até que eu tenha permissão do Axel. Então, é melhor você perguntar a ele sobre isso. Harry estava gritando de raiva. Ele estava com muito medo do que estava acontecendo com Axel. Se Axel fosse um treinador normal, então ele não se importaria muito com isso. Mas Axel era o sucessor de Oak. Harry não tinha feito nada de errado, mas se Oak descobrisse, então Harry estaria em apuros. Então, ele queria saber o que eles estavam planejando fazer, mas essas crianças não estavam dizendo nada. Que tipo de cura você tem para ele? Quero dizer, ele não deve ser o primeiro caso, certo? Perguntou Kate. Não, ele não é o primeiro caso, mas não temos nenhuma cura ou solução para isso, disse Harry suspirando pesadamente. Quando fizeram o primeiro contato com a ilha, eles não tinham trajes de proteção. Então, os primeiros exploradores também foram infectados, mas infelizmente não havia cura para isso. Eles começaram a morrer lentamente. O quê? Como vocês não têm cura para isso? Quero dizer, vocês estão fazendo isso há muitos anos, disse Lance. Sim, mas ainda não temos cura. Não sabemos todas as coisas sobre essa energia em primeiro lugar. É por isso que demos a vocês o traje, mas vocês têm que foder com isso. Ei, não estamos responsabilizando você por nada. Então você não precisa gritar conosco, disse Lance. Estamos fazendo algumas verificações para saber a extensão do ferimento dele. Entraremos em contato com você em breve, disse Harry e saiu da sala. Enquanto isso, Axel estava dentro de um laboratório e estava sendo examinado. Outros não estavam tão felizes com isso. Mesmo que não fossem muito próximos, eles ainda eram amigos de Axel. Ouvir que ele poderia morrer depois de alguns dias os deixou tristes. Axel disse a eles que havia encontrado uma cura para isso, mas nenhum deles sabia da autenticidade dos dados, nem mesmo Axel. Axel também só tinha ouvido falar de Ninetales, mas se aquele lugar poderia curá-lo, ele não tinha 100% de certeza. À noite, ei, por que vocês estão tão tristes? Perguntou Axel. Bem, você está morrendo. Por que não está em pânico agora? Perguntou Lance. O que posso fazer hoje que mudaria alguma coisa? Começaremos nossa jornada amanhã e encontraremos o lugar de recursos do tipo fada e me curaremos. Não há sentido em pensar muito sobre isso, disse Axel. Axel, nós nem sabemos onde fica o lugar. Pode levar muito tempo para encontrá-lo, e mesmo que o encontremos, não temos certeza de que você pode ser curado, disse Kate com uma voz preocupada. Não podemos fazer nada entrando em pânico agora. Começaremos a cometer erros se fizermos isso. Então, devemos nos acalmar e pensar. Por alguma razão estranha, Axel não estava sentindo nenhum tipo de pânico. Ele não sabia o porquê. Era sua vida que estava em jogo. De alguma forma, ele sentia que o sistema não o deixaria morrer devido a uma razão tão estúpida. Eles comeram até se fartarem e depois foram dormir. Axel disse a todos para acordarem às 5 da manhã e se prepararem para começar a jornada às 6 da manhã. Mesmo não entrando em pânico, ele queria completar essa missão o mais rápido possível. Capítulo 526. Eles começaram a andar muito rápido. Axel queria correr, mas a energia densa de Aois era muito difícil de se acostumar. Eles tiveram que fazer mais pausas do que antes. O grupo foi para o local de recursos do tipo fogo e fez o melhor que pôde para se acostumar com a energia densa de Aeus, mas eles ainda precisavam de tempo para se acostumar com a energia do lado sul. Axel também não treinou muito seus Pokémon. Ele queria chegar ao local de recursos do tipo fada o mais rápido que pudesse. Eles completaram o lado oeste em 9 dias. Foi muito mais rápido do que qualquer um poderia prever. Eles não viajaram até o fim, mas conseguiram o que queriam. Levaram 15 dias para completar o lado leste, mas apenas 9 dias para completar o lado oeste. Eles ainda tinham mais de 3 meses para chegar ao fim do lado norte. Felizmente, o local de recursos do tipo fada não era muito longe. Era mais perto do que um local de recursos do tipo voador. No entanto, o lado sul era muito maior e mais longo do que o lado leste e o lado oeste. Era o fim do dia 1 e Axel não queria treinar. Já eram 5 da tarde e eles já tinham montado acampamento para descansar. O grupo estava bufando e resfolegando para controlar a respiração. Como eles queriam curar Axel o mais rápido possível, eles deram o melhor de si. Então, eles estavam muito cansados.
Axel pensou em dar uma olhada no treinamento de seus pokémons, especialmente os novos. Ele podia ver que Mankey e Akron estavam perto de ganhar sua condição de evolução e ele estava muito feliz. Ele queria pelo menos que todos os novos pokémons evoluíssem uma vez durante seu tempo nesta ilha. Levava muito tempo para evoluir completamente e subir ainda mais de nível um pokémon que tinha evolução de 3 estágios. Mas depois que eles evoluíssem completamente e subissem de nível, eles se tornariam muito poderosos. Eram por volta das 19 horas da noite e o grupo estava se preparando para comer. Eles já tinham cozinhado a comida. Eles tinham um pouco de comida seca que não estragaria tão facilmente. Harry havia dito para eles não matarem e comerem os pokémons na floresta. Aparentemente, isso também era prejudicial para os humanos. Jim. A estatística de ataque de Mankey foi atualizada para a classificação A. Jim. Mankey vai evoluir. Você quer estender a evolução? Sim, faça isso. Jim. Por favor, especifique a condição de evolução. Todas as suas estatísticas devem ser de classificação S e sua habilidade deve ser dominada em 60%. Jim. A condição de evolução foi especificada. 60% de maestria em habilidade era uma condição difícil, mas Axel sabia que Primiap teria mais dificuldade em controlar seu sono depois que evoluísse. Sua fúria seria ainda maior do que antes e levaria muito tempo para dominar sua habilidade. Foi por isso que Axel criou uma condição tão dura. No dia seguinte, 3 surpresas agradáveis o aguardavam. Jim. Toxic mordida de Cloyster subiu para 40. O poder dos movimentos de Slowbro aumentaria incrivelmente se Cloyster e Slowbro soubessem o mesmo movimento. No entanto, Slowbro deve ter maior maestria de movimentos do que Cloyster. Finalmente, gritou Axel com alegria. Outros que estavam acordando ficaram surpresos com o grito e perguntaram a Axel o que havia acontecido. Um dos meus pokémons acabou de fazer um avanço em um dos seus movimentos. Desculpe por gritar. Axel também queria fundir a habilidade e a habilidade oculta de ambos, mas sabia que levaria muito tempo para fazer isso. No entanto, ele estava feliz com esse desenvolvimento. Slowbro ainda precisava de tempo para subir para o nível 2, então ainda havia tempo para Cloyster melhorar o movimento ainda mais. Jim. Guiarados dominou sua habilidade Intimidação. A habilidade agora pode ter uma chance de fazer o alvo recuar de medo. Estava finalmente se encaminhando para alcançar o posto de rei. Tanto Guiarados quanto Venusaur tinham suas condições de aumento de posto, e agora ele só precisava cumprir essas condições para subir de posto para o posto de rei. Jim. Venusaur criou seu movimento pré-domínio. Nomeie o movimento. Axel queria dar um nome incrível para esse novo movimento. Era um movimento pré-domínio que se tornaria um movimento de domínio no futuro. Chame-o de Emergência da Floresta Profunda. Jim. O movimento já foi nomeado. Não era uma ideia original, mas o nome dizia muito sobre o quão poderosa ela era e o quão poderosa ela seria no futuro. Venusaur foi facilmente capaz de criar um movimento pré-domínio devido ao novo talento de Axel que ajudaria seus pokémons a criar um movimento pré-domínio. Guiarados também estava prestes a criar um movimento pré-domínio. Venusaur, vamos um pouco mais longe para tentar seu novo movimento, disse Axel. Ele não queria perturbar seus amigos que estavam acordando. Depois de viajar por 1 quilômetro, ele disse a Venusaur para usar Emergência na Floresta Profunda. Roar. Venusaur deu um rugido pesado e então grama começou a ser criada ao redor dele. Muito de repente a grama começou a crescer e agora a altura da grama era de cerca de 5 metros. Essas gramas também cobriam cerca de 10 metros de raio de Venusaur e então lentamente 2 árvores começaram a sair dessas gramas. As árvores não eram muito altas. Tinham cerca de 6 metros de altura. Era um pouco mais alta que a grama. Chamar de planta grande seria mais apropriado do que chamá-la de árvore, porque as chamadas árvores tinham uma flor grande que estava brotando dela. Logo a flor floresceu mostrando sua beleza magnífica e então ambas começaram a liberar pós roxo e branco respectivamente. Uma das flores estava liberando pó venenoso enquanto a outra estava liberando pó sonolento. Este foi o movimento pré-domínio de Venusaur. Axel olhou para a descrição do movimento. Emergência na Floresta Profunda. Venusaur. O Pokémon criaria um campo de grama ao redor dele que o curaria passivamente. 2 árvores seriam criadas, das quais brotariam 2 flores que liberariam veneno e pó do sono. Essa era exatamente a maneira como ele queria o movimento pré-domínio de Venusaur. Não era tão poderoso ou grandioso quanto ele esperava, mas era um movimento pré-domínio de um Pokémon de classificação pseudo-rei. Axel sabia que ele se tornaria poderoso no futuro. Axel usou o conceito de multiflores, um novo movimento aprendido por Venusaur recentemente para criar este movimento pré-domínio. Foi um movimento pré-domínio poderoso. Foi um movimento do tipo controle que ajudaria Venusaur a estender a batalha enquanto se curava e também causava dano ao oponente. Axel ficou satisfeito com a mudança e seguiu em direção ao acampamento. 5 dias se passaram desde aquele dia. Agora era o 7º dia desde que eles começaram sua jornada para a região sul. A região sul era mais vasta do que as outras regiões em que eles se aventuraram. Axel olhava repetidamente para o mapa e tentava localizar a área. Ele sabia que eles poderiam chegar lá em alguns dias. Outra coisa interessante que aconteceu nesses 5 dias foi a condição de evolução do Akron. Jim. A estatística de defesa de Akron foi atualizada para a classificação A. Jim. Akron está evoluindo. Você quer estender a evolução? Sim, faça isso. Jim.
Por favor, especifique a condição de evolução. Todas as suas estatísticas devem ser de classificação S e sua habilidade deve ser dominada em 30%, disse Axel. Apenas Togepi e Bagon foram deixados para ter sua condição de evolução. O progresso foi bom, mas como os dias estavam encurtando, Axel começou a ficar nervoso. Restavam apenas 20 dias antes que eles pudessem encontrar o lugar do tipo fada e se tratar. 20 dias ainda era muito, mas ele queria encontrar o lugar nos próximos 2, 3 dias. Ele não sabia quanto tempo precisava para se curar. Após 5 dias. Axel, você tem certeza de que esse lugar é aqui? Perguntou Lance novamente. Sim, tenho certeza. Você sabe que todos eles estão escondidos. Só temos que encontrá-lo. Cara, estamos procurando naquele lugar há um dia. Talvez devêssemos procurar em outros lugares também, sugeriu Lance novamente. Só me dê uma hora e se eu não conseguir encontrar, então também procuraremos em outros lugares, disse Axel. Eles chegaram ao lugar exatamente como Crocodile e Ninetales descreveram, mas pelo amor de Arceus, eles não conseguiram encontrá-lo, mesmo depois de procurar por um dia. Axel estava ficando frustrado. Vamos nos acalmar e pensar. O local de recurso do tipo terra estava dentro de um todo. O local de recurso do tipo fogo estava dentro de um vulcão. Então, o local de recurso do tipo fada também deveria estar dentro de algo que representasse um tipo fada. Mas o que representaria um tipo de fada? Ele tinha lido muito sobre o tipo fada na biblioteca. Dizia-se que eles vinham de outra dimensão, e ele também leu sobre Xerneas, que era o líder dos Pokémon do tipo fada e que conectava todos os reinos diferentes. Então, por essa lógica, preciso encontrar rios, florestas ou montanhas que estejam escondidos na natureza e tenham algum sentimento mágico. Isso foi o melhor que ele conseguiu pensar. Saiam, Venusaur, Togepi. Gritou Axel enquanto jogava 2 bolas mestras no ar. Rugido. Togepi. Vocês dois têm que encontrar algum lugar escondido que tenha algum sentimento misterioso e mágico. Pode ser perto de um rio ou floresta ou perto de uma montanha. A área de busca é daqui até lá. Não há rios ao redor, então você pode procurar perto daquela montanha ou em qualquer lugar dentro da floresta. Togepi, você pode sentir alguma aura de tipo fada quando encontrá-la. Estamos tentando encontrar um lugar de recurso de tipo fada, disse Axel. Ele também chamou Gogoat para ajudar. Era um Pokémon de rank rei, então ele poderia ter uma boa chance de encontrá-lo. Axel então esperou pelo resultado. Após 4 horas de busca, ele pôde ouvir um grito de Togepi. Ele virou a cabeça na direção e disparou em direção a Togepi. Era perto da encosta de uma montanha. O que aconteceu? Você encontrou alguma coisa? Perguntou Axel. Shukiturii. Está dizendo que há algo errado com este lugar. Poderia sentir algo. Traduziu Gogoat. Axel tinha um grande sorriso no rosto. Parecia que ele finalmente o encontrou. Pessoal, venham aqui, acho que encontrei o lugar, gritou Axel. Todos correram em direção a Axel e o cercaram. Então, onde fica o lugar? Perguntou Kate. Acho que é ali embaixo, disse Axel apontando para a montanha. Eles começaram a se mover lentamente. Axel foi o primeiro a chegar lá e de repente sentiu que estava sendo sugado e então desapareceu. Todos sabiam que tinham encontrado o lugar. Isso já tinha acontecido antes, quando encontraram o local de recurso do tipo terrestre. Então, eles não perderam tempo e pularam para o espaço do portal. Axel estava meio que esperando ser bombardeado com energia Eos densa, mas surpreendentemente não houve nada disso. Ele ainda podia sentir a energia Eos, mas a energia não era tão densa ou penetrante. Era muito calmo. Axel podia sentir que poderia remover o traje e nem seria afetado, mas ele não queria cometer o mesmo erro novamente. A densidade de energia Eos era ainda menor do que no lado leste. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele lentamente começou a olhar ao redor e o espaço em que havia entrado e apenas uma palavra saiu de sua boca. Capítulo 527. O lugar não era nada que ele já tivesse visto. Este era o cenário mais lindo que ele já tinha visto em sua vida. Era uma floresta, mas tudo naquela floresta, a grama, o chão, as árvores, flores e até mesmo o lago no centro da floresta estava brilhando com um tipo estranho de energia. Esse brilho aumenta a beleza do lugar para outro nível. Lentamente, outros também começaram a aparecer e então todos eles também ficaram surpresos, assim como Axel. Bem-vindos, humanos, eu estava esperando ansiosamente por vocês. Vocês levaram algum tempo para encontrar este lugar. Veio uma voz atrás. Todos eles se prepararam para a batalha e então se viraram. Eles olharam ao redor e encontraram uma variedade de pokémons do tipo fada esperando por eles. Havia Togepi, Haltz, Clefable, Mavile e muitos outros. Quem falou foi Gardevoir. Era a evolução final de Haltz e era um pokémon do tipo psíquico, fada. Parecia muito poderoso. Axel não conseguia determinar o quão poderoso ele era, mas devia ser pelo menos um pokémon de nível campeão. Obrigado. Este lugar parece muito diferente de outros lugares com recursos, disse Lance. Sim, é diferente. Nós, os tipos fadas, somos diferentes dos outros pokémons, afinal. Você deve ter vindo aqui para reivindicar este lugar. Como você deve saber, você deve passar no teste antes de reivindicá-lo, disse Gardevoir. Sim, esse é o caso, mas eu também quero me curar. Veja, eu fui exposto a grande energia e os Ninetales disseram que você pode me curar dela. Sim, eu já posso ver o estado do seu corpo e posso curá-lo. Você não precisa se preocupar com isso, mas primeiro, você quer ouvir sobre o teste? Perguntou Ninetales. Sim, por favor, diga.
Desta vez foi Riquer quem falou. O teste é muito simples. Primeiro, apenas um Pokémon pode participar e deve ser um Pokémon do tipo Fada. O Pokémon deve entrar no Lago de Liberação e então meditar por 3 dias. Ele pode sair a cada 3 horas para descansar. O Lago de Liberação é o lugar onde a energia do tipo Fada é concentrada e isso os ajudaria a ficarem mais fortes, disse Gardevoir. Com licença, mas isso não parece um teste. Parece mais uma recompensa do que um teste, disse K. Você está certo. Este é um teste, mas é mais como uma recompensa. A parte difícil do teste é que não muitos Pokémon do tipo Fada conseguem ficar aqui por 3 dias. Por que eles não conseguem fazer isso? Não tenho a razão exata para isso, mas principalmente esse lago determina a pureza da linhagem do Pokémon tipo Fada. Se o Pokémon tipo Fada não tiver uma boa linhagem de seus pais, então eles não serão capazes de completar o teste, informou Gardevoir. Lance e Kate também tinham um Pokémon do tipo Fada com eles. Eles queriam enviar seus Pokémon para o teste, mas agora estavam hesitando. No entanto, Axel não hesitou nem um pouco. Ele acreditava em Togepi e sabia que ele poderia sobreviver lá por 3 dias. Axel olhou para Togepi e descobriu que ele estava apenas olhando para o lago. Algo devia estar no lago e ele queria ir para lá. Você quer ir lá? Você terá que passar 3 dias lá, disse Axel. Togepi olhou para Axel e então assentiu. Ok, então vá meditar. Tente acumular o máximo de energia do tipo Fada que puder, mas não exagere, disse Axel. Togepi foi até perto do lago e começou a correr ao redor dele. Primeiro, tocou o lago com pernas pequenas e mostrou uma expressão de surpresa. Então, pulou diretamente para o lago e entrou no lago. Jin. A estatística de ataque especial de Togepi foi atualizada para a classificação A. Jin. Togepi vai evoluir. Você quer estender a evolução? Sim, faça isso. Jin. Por favor, especifique a condição de evolução. Note que Togepi está dentro de um lugar misterioso e é cheio de energia do tipo Fada. Isso ajudará Togepi em seu desenvolvimento futuro. Axel então olhou para Gardevoir e perguntou. Togepi pode ficar lá por mais de 3 dias? Sinto muito, mas não pode. 3 dias é o limite para um Pokémon como Togepi. Ele não seria capaz de segurar mais energia por mais de 3 dias. 3 dias também pode ser muito tempo para ele aguentar. Todas as suas estatísticas devem ser de classificação S e ele deve ficar dentro do lago por 3 dias, disse Axel em sua mente. Agora, você pode me dizer como curar isso? Perguntou Axel. Sim, mas primeiro, por que vocês não andam por aí? O lugar aqui é melhor para vocês ajustarem a grande energia. Mas não toquem ou peguem nada, disse Gardevoir. Depois disso, outros decidiram andar pelo lugar para explorar. Gardevoir e Axel foram para um lugar tranquilo e então começaram a conversar. Eu posso ver que você visitou o poço do tipo solo e o poço do tipo fogo. Então, você também deve saber que eu não posso lhe dizer nada sobre a grande energia, mas eu revelaria algo a você para curá-la. Veja, essa energia eu seria benéfica para você se você pudesse usá-la corretamente, mas como seu corpo é muito fraco, você não consegue lidar com ela. Eu posso tirar a energia EOS de você, mas também posso manipulá-la de tal forma que você possa armazená-la e manipulá-la dentro do seu corpo, o que tornaria seu corpo mais forte. No entanto, também há uma chance de que você não consiga armazená-lo adequadamente, então sua condição corporal também pode se degradar. Naquela época, eu não estarei ao seu lado e você pode realmente morrer. Pelo sistema e pela explicação de Gardevoir, ele percebeu que essa energia EOS era algo benéfico para seu corpo, mas como a energia era muito densa e pesada, seu corpo não conseguia lidar com ela. Gardevoir lhe dera 2 opções. Se ele realmente pudesse armazenar e manipular dentro do corpo, havia um risco enorme envolvido. No entanto, se ele tivesse sucesso em fazê-lo, então poderia haver uma surpresa esperando por ele no futuro. Depois de pensar por algum tempo, Axel tomou sua decisão. Não quero guardá-lo aqui dentro. Você pode, por favor, tirá-lo de mim? Pediu Axel. Uma decisão boa e segura. Eu farei isso. Seria muito doloroso para você e pode levar algumas horas para completá-lo. Está tudo bem, eu consigo lidar com um pouco de dor. Só tire essa coisa do meu corpo, disse Axel. Axel poderia correr o risco e armazená-lo dentro de seu corpo, mas isso não era um romance de fantasia e ele não era o protagonista disso. Ele não tinha nenhuma armadura de enredo e ele poderia realmente morrer. Ele poderia vir aqui novamente para tentar essa energia EOS novamente, mas ele não queria arriscar nada agora. Axel estava rangendo os dentes enquanto a mão de Gardevoir estava em suas costas. Primeiro, ele queria viver e não achava que a dor seria um problema. Ele tinha lidado com muita dor em sua vida. Gardevoir o avisou sobre a dor e ele não pensou muito sobre isso, mas a dor era realmente muito forte. Seu corpo inteiro estava zumbindo de dor, tanto que seu corpo tremia levemente. Lágrimas saíam de seus olhos e focinho saía de seu nariz. Se a dor fosse apenas de uma parte do corpo, então ele poderia ser capaz de lidar com isso, mas estava doendo por todo o corpo. Ele imaginou que como Ninetales espalhou a energia EOS por todo o corpo, estava doendo por todo o corpo. Ele queria xingar Ninetales em voz alta, mas também sabia que estava vivo por isso. Ele só podia se culpar por sua estupidez. 1 hora se passou e Gardevoir disse para ele ficar o mais quieto possível. Faltavam mais 2 horas para que ele pudesse se livrar dele, mas o tempo estava passando muito devagar. Jin, uma energia misteriosa está saindo do seu corpo. Jin, uma energia misteriosa está saindo do seu corpo.
A notificação vinha continuamente e ele podia ver que estava funcionando. Pelo menos, ele não teria que temer por sua vida agora. Como a dor era tão alta, ele pensou em distraí-lo pensando em outra coisa. Ele decidiu pensar sobre seus Pokémon e seus planos de treinamento futuros. Ele primeiro pensou em quão poderoso Slowbro havia se tornado depois que o sistema finalmente se assimilou a ele. Pode não demorar muito até que ele pudesse atingir o nível 2. Olhando para as estatísticas, ele podia dizer com segurança que ele poderia atingir o nível 2 depois de um mês ou 2. Então ele pensou sobre seus novos Pokémons. Togepi pode levar algum tempo para evoluir, pois era um Pokémon do tipo Fada, mas Mankey, Akron e Totodile podem evoluir nesta ilha. Ele ficou feliz em ver suas novas formas evoluídas. Levaria muito tempo para eles atingirem o rank raro, pois tinham 3 estágios de evolução. Então, levaria muito tempo para ele obter o primeiro emblema na região de Johto. Ele poderia usar o Slowbro e então varrer os ginásios, pois ele estava registrado para lutar na região de Johto. Mas isso atrapalharia o crescimento de seus novos Pokémons. Eles também precisavam conhecer a pressão das grandes batalhas e precisavam crescer. Batalhas de ginásio eram importantes para o crescimento dos Pokémons. Ele só podia esperar pacientemente que eles ficassem mais fortes. Ele tinha seu talento que os ajudaria a crescer mais fortes em um ritmo muito mais rápido, mas atingir o rank raro ou elemental levaria algum tempo. Ele decidiu que todos os seus novos Pokémons deveriam atingir o rank raro após 4 meses. 4 meses foi muito rápido, mas ele sabia que conseguiria. Agora ele tem experiência abundante da região de Kanto e sabia que parte do treinamento deveria focar mais. Então sua atenção mudou para Alakazam. Alakazam estava muito perto de atingir o nível 2 do posto de rei. Poderia até atingir o nível 2 antes de Slowbro. Axel esperava que ele conseguisse fazer isso em alguns meses. Depois de atingir o posto de rei, ficou muito difícil para um Pokémon atingir o nível 2 do posto de rei. No momento ele não se importava muito, pois tinha tempo para usá-los em batalhas de ginásio. Ele não podia usar nenhum deles na região de Johto, mas precisaria deles para batalhas de maré. Enquanto Axel pensava em todas essas coisas, 3 horas se passaram. Pensar em outras coisas o ajudou a controlar a dor. Jin, a energia misteriosa está completamente fora do corpo do hospedeiro. Jin, parabéns, o anfitrião completou a missão principal. Jin, calculando recompensa. Jin, como o anfitrião completou a missão principal em tão pouco tempo, uma recompensa generosa foi apresentada. Jin, recompensa, energia EOS selada. Jin, recompensa, as estatísticas do anfitrião foram atualizadas. Verifique a página de status para ver a melhoria. Axel ficou confuso depois de ver a recompensa. Ele abriu diretamente sua página de status para ver os efeitos. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Classificação, elemental. Alinhamento, família Venu. Profissão, treinador Pokémon mestre. Título, o sucessor. Reputação, 7.930.000. Saúde, 4.000 aura, 3.000. Força, 1.520 agilidade, 1.130. Intelecto, 1.450 liderança, 2.700. Psíquico, 1.500. Energia EOS, selado. Habilidades ativas. 1. Identificar, nível 20. 2. Sentido de aura, nível 59. 3. Resistência de aura, nível 58. 4. Pressão de aura, nível 55. 5. Casaco de aura, nível 55. 6. Resistência psíquica, nível 43. 7. Comunicação mental, nível 39. 8. Ataque de aura, nível 35. 9. Mente clara, nível 35. Habilidades passivas. 1. Crescimento excessivo. 2. O criador. 3. Crescimento excessivo de elementos. 4. Captura de movimento. 5. Assistências de domínio. Pokémon, Nidoking, Shedinja, Beedrill, Charizard, Gyarados, Absol, Venusaur, Taurus, Mamoswine, Pidgeot, Gogoat, Alakazam, Cetelix, Slowbro, Cloyster, Togepi, Bagon, Totodile, Akron Mankey. Pokédólares, 504 bilhões e 120 milhões. Missão principal, 4. Submissão, 1. Missão especial, 0. Itens, pedra dura, cristal de atualização, impulso rotativo. Capítulo 528. Todos os seus stats aumentaram massivamente. Sua saúde aumentou para 4.000. Também houve um aumento de outros stats. Axel também ficou feliz em saber que seus níveis de habilidade também aumentaram ligeiramente. Havia também uma aba separada de energia EOS, mas infelizmente estava selada. Ele sabia que o sistema não faria nada que o prejudicasse, então essa energia EOS deve ser benéfica para ele. Tudo isso o fez pensar. O que era energia EOS? Antes ele a evitava como uma praga, mas agora ele realmente queria saber o que essa energia desconhecida realmente era. Ele também queria saber por que a aba de energia EOS estava selada. Talvez ele fosse fraco demais para desbloqueá-la. Ele tentou perguntar ao sistema, mas o sistema não respondeu. Ele sabia que Gardevoir não diria nada e que ele teria que se aventurar para o norte para encontrar a resposta sobre isso. Nenhum dos humanos conseguiu chegar ao fim do lado norte. Muito poucos deles conseguiram chegar ao lado norte, mas nenhum deles conseguiu chegar ao fim dele. Dizia-se que a densidade da energia EOS era alta demais para qualquer humano alcançar ali.
Você agora está curado. Não há perigo para sua vida agora, disse Gardevoir. Obrigado, eu posso sentir. Eu me sinto muito leve e normal agora. A propósito, eu sei que você não pode responder a maioria das minhas perguntas, mas eu posso perguntar algumas delas? Se não for contra as regras, ficarei feliz em respondê-las. Obrigado. Então, primeiro, por que só você pode me curar e não os outros? Perguntou Axel. Há uma resposta simples para isso. É porque eu sou um Pokémon do tipo fada. Agora, eu sei que vocês humanos não descobriram muito sobre a minha espécie. Eu também não sou responsável por contar nada sobre nós, mas posso dizer que esses Pokémons do tipo fada são um pouco diferentes dos outros Pokémons. Vivemos na natureza, prosperamos na natureza e somos amados pela natureza. A grande energia também é parte da natureza, então ela ressoa mais conosco. Então, eu poderia manipulá-la mais perfeitamente do que outros. Axel tinha lido muitos livros sobre Pokémon do tipo fada. A maioria deles eram hipóteses e teorias. Ouvir isso diretamente do Pokémon do tipo fada o fez conectar muitos pontos sobre o mistério do Pokémon do tipo fada. Ele sabia que isso não responderia nada sobre seu tipo, então ele fez outra pergunta. Este lugar é diferente de outros lugares que fomos. Primeiro, por que tudo aqui brilha tanto? E segundo, por que não há pressão de grande energia como em outros lugares? Este lugar peculiar o interessou muito. Ele se sentiu muito melhor pensando que o lugar de recursos do tipo fada seria seu e ele poderia usá-lo para seu benefício. Minha resposta seria a mesma. Pokémons do tipo fada são diferentes de outros Pokémons. O lugar está brilhando devido à energia do tipo fada e você não consegue sentir a pressão devido à energia do tipo fada. Axel podia dizer que por algum motivo, ele estava tentando esconder informações. No entanto, ele não podia forçá-lo a dizer isso porque ele era muito fraco. Gardevoir poderia esmagá-lo com seus dedos minúsculos se quisesse. Última pergunta. Você tem pó de fada e orvalho de fada com você neste lugar? Perguntou Axel. Sim, nós temos. Pó de fada é comum aqui. Você pode pegá-lo se quiser, mas primeiro, seu Togepi tem que passar no teste. Em relação ao orvalho de fada, ele também está disponível, mas é muito raro. Eu não posso começar a entregá-lo a você como pó de fada. Então, se Togepi passar no teste, quantos orvalhos de fada eu ganharia? Apenas um? Sim, apenas um. Eu só disse que é muito raro. Fairytale leva muito tempo para se formar. Além disso, qualquer Pokémon do tipo fada só pode tomar Fairytale uma vez na vida e você só tem um Pokémon do tipo fada com você. Então, você não está perdendo muito. Bem, isso é verdade, suspirou Axel. Ele queria dar algumas delas para Lance e Kate, mas parecia que não podia. Fairytale era muito raro. Diziam até que era apenas um boato, mas ele teve sorte de existir e estar disponível. Vamos, já se passaram 3 horas. Seu Togepi está saindo do lago, disse Gardevoir e ele se moveu em direção ao lago. Jim, a defesa de Togepi foi elevada para o nível B. Jim, o ataque especial do Togepi foi atualizado para o nível S. Jim, a defesa especial de Togepi foi elevada para a classificação A. Digo. Axel podia ver uma série de notificações quando Togepi saía. Ele olhou primeiro para ele e descobriu que ele estava muito feliz por algum motivo. Ele estava sorrindo. Esta pode ser a primeira vez que ele o viu sorrir. Então, amigo, como você está se sentindo agora? Perguntou Axel. Shuki. Seu Ki. Turii, disse ele animado. Ele ainda era uma criança, então Axel não conseguia usar a comunicação mental para se comunicar adequadamente com ele. Ótimo, parece que você ficou mais forte, disse Axel, dando um tapinha na cabeça do animal, o que surpreendentemente o deixou fazer isso. Sim, o lago é misterioso. Se um Pokémon do tipo fada usasse bem aquele lago, então todos os seus status e seu poder aumentariam rapidamente. No entanto, tomar muito é sempre ruim. Se ele começasse a tomar mais por mais de 3 dias, então seu corpo teria uma reação severa. A partir de agora, ele parece estar em ótima forma. Você tem muita sorte, disse Gardevoir. Por que isso? Perguntou Axel. Você tem sorte porque a pureza da linhagem do seu Togepi é muito alta. Se tivesse uma pureza menor, não poderia ter saído sem dor. Se você o treinar corretamente, então ele seria um Pokémon muito poderoso. Obrigado, disse Axel sentindo-se feliz com seu Pokémon. Ele havia escolhido o Pokémon certo. Ele pode ficar aqui por 20 minutos e depois terá que ficar lá dentro novamente, disse Gardevoir e então deixou Axel e Togepi. Togepi, vamos ver o quão poderoso você se tornou. Mostre-me seus movimentos, disse Axel. Lance estava se sentindo amargo ao olhar para Axel e Togepi. Ele também tinha um Togepi com ele. Ele tinha conseguido esse Pokémon ao mesmo tempo que Axel. Esse Togepi tinha mudado sua vida. Era um Pokémon bebê no começo e ele nunca teve um Pokémon bebê. Axel o havia avisado sobre o bebê Pokémon e ele estava sofrendo com isso agora. Ele não tinha nem 3 meses e tinha tanta energia. Ele nunca o deixava dormir em paz e ele sempre era demitido por causa disso. Mas também o deixava feliz e de alguma forma responsável. Os Togepi tratavam Lance como seu pai e confiavam nele com tudo. Ele também queria que seus Togepi fossem lá e pegassem os benefícios do lago. No entanto, apenas um deles poderia ir e Axel estava tomando esse lugar conforme o acordo. Ele também não sabia se seu Togepi ficaria bem ali.
Ele não tinha nem 3 meses de idade, então ele sentiu que ele não conseguiria lidar com a energia do lago. Ele olhou para seu Togepi que estava olhando ansiosamente para o lago com antecipação, mas sua concentração foi quebrada por outros Pokémon do tipo fada na floresta que queriam brincar com ele. Então, ele primeiro pediu permissão a Lance para brincar com eles e depois foi brincar com eles. Por alguma razão, Lance se sentiu muito mal e culpado. Togepi o tratava como um pai e como uma figura paterna, ele queria dar todas as coisas a ele. Ele sabia que ele também queria ir para lá, mas não podia. Por que isso era assim? Porque ele era fraco. Se ele fosse tão forte quanto Axel ou até mais forte que Axel, então seu Togepi não teria que sofrer. Axel havia dito a ele que a maneira como ele treinou depois desta ilha, ele iria treinar com tudo que ele tinha. Axel era um grande amigo dele, mas também era um rival que ele precisava superar. Axel percebeu que a maestria de movimento de Togepi também havia aumentado um pouco. Seus status aumentaram naturalmente. Parecia melhor em todas as frentes. Não houve mudança em sua maestria de habilidade, mas estava melhor do que antes. Depois de 20 minutos, ele entrou novamente no lago. Axel agora tinha algum tempo livre e decidiu falar com seus amigos agora. Então, vocês encontraram algo interessante aqui? Perguntou Axel. Primeiro nos diga, você está bem? Perguntou Frank preocupado. Sim, aquele Gardevoir não estava mentindo. Ele me curou, mas me doeu muito. Ótimo. Você deve ter algum tipo de punição por agir de forma tão estúpida, disse Lance com uma risadinha. Então, vocês encontraram algo interessante aqui? Perguntou Axel novamente. Sim, nós fizemos. Este lugar é muito estranho. Vem aqui, deixe-me mostrar a você, disse Lance em uma voz animada. O que é isso? Perguntou Axel. Não sabemos. Que Gardevoir estava ocupado com você e outros não nos responderam nada. Mas parece que tudo está conectado àquele lago por algum motivo, disse Cold. Axel podia ver uma veia de cor verde. Parecia um tubo nervoso, mas estava cimentado no chão e era reto. O fim da veia de cor verde não podia ser estimado, mas Axel podia ver que ela estava indo na direção do lago. Axel respirou fundo e percebeu que o ar ali era um pouco diferente. Ele não conseguia apontar o porquê, mas conseguia sentir que era mais puro. Sim, o ar aqui também é mais puro do que no mundo exterior. Também estou sentindo que meu corpo está ficando mais forte do que antes, disse Frank. Axel não conseguia sentir que seu corpo estava ficando mais forte, mas ele conseguia entender. Ele era um humano de classificação elemental, então, seria preciso muito para torná-lo mais forte, mas Frank era apenas um humano de classificação incomum. Axel queria olhar ao redor e ver como os Pokémon do tipo fada viviam aqui. Pokémons do tipo fada ainda eram um mistério para ele e ele queria saber sobre eles. Ele começou a olhar ao redor. Eles pareciam muito felizes e satisfeitos por algum motivo. Eles também tentavam pregar peças uns nos outros e pareciam muito inocentes. Ele também foi capaz de ver o poder de um Pokémon do tipo fada. Era um Togepi. Depois de ver as maravilhas de um Pokémon do tipo fada, Cold também quis capturar um. Então ele primeiro perguntou a Gardevoir sobre isso. Gardevoir não teve problema com isso, mas disse que o Pokémon deve ir até ele de bom grado. Cold pensou que seria um problema, mas ele estava errado. Havia muitos Pokémons do tipo fada que queriam ir com ele. Parecia que eles queriam ver o mundo e também eram muito curiosos. Finalmente, ele decidiu pegar um Togepi. No entanto, os pais do Togepi o desafiaram. Eram Togekis de classificação pseudo-rei. Cold tinha alguns Pokémons de classificação rei, mas ele não queria intimidar um Pokémon de classificação pseudo-rei com seu Pokémon de classificação rei. Então, ele também usou um Pokémon de classificação pseudo-rei. Então a batalha aconteceu. Depois de ver a batalha, Kate e K também queriam capturar um Pokémon do tipo fada. Isso se devia simplesmente a uma razão. Os Pokémon do tipo fada naquele lugar eram simplesmente muito poderosos. Capítulo 529. Ele primeiro olhou para as estatísticas de Togekis. Nome do Pokémon, Togekis, idade 10 anos. Classificação do Pokémon, Pseudo-Rei. Habilidade, Serene Grace, masterizada. Habilidade oculta, Super Sorte 100%. Potencial, Marrom. Saúde, 6.000 ataque, B. Agilidade, B mais defesa, C++. Ataque especial, B defesa especial, C. Se Axel não comparasse as estatísticas de Togekis e os Pokémon de Cold, então Togekis era mais fraco que os Pokémon de Cold, mas a batalha foi muito longa e dura. Demorou muito para Togekis perder a batalha e isso só aconteceu porque Cold era um bom treinador. Se houvesse um treinador novato, ele teria perdido a batalha. A sorte daquele Togekis era super irritante. Ele usaria perfeitamente sua habilidade oculta e daria um golpe crítico. Ele também tinha 6.000 de saúde, o que era muito alto para um Pokémon de classificação pseudo-rei. Ele então usaria Onda Trovão que paralisava os Pokémon de Cold 2 vezes seguidas, e depois Metronome, que trazia alguns movimentos super efetivos. Se isso não bastasse, golpe cortante, estava vacilando seu oponente muitas vezes. Foi um milagre que ele tenha perdido a batalha e Cold finalmente conseguiu um Togepi. Depois de ver a batalha, Axel pôde dizer como um Togekis lutaria sua batalha. Kate também queria ter um Togepi porque eles eram tão fofos e também poderosos, mas Riquer sugeriu que esperassem por ela. Kate, se pudéssemos encontrar um lugar de recursos do tipo dragão, assim como fada, então você poderia obter um Pokémon do tipo dragão. Você não tem um, mas já tem um Pokémon do tipo fada. Então, eu não sugiro que você pegue um, disse Riquer.
Ricker tinha dado alguns conselhos úteis, mas Kate iria ouvi-lo? Surpreendentemente sim. Kate não era cabeça quente como Ricker. Ela sabia que Ricker estava dizendo a verdade e decidiu capturar um Pokémon do tipo dragão no futuro. Ela e outros só podiam capturar um Pokémon nesta ilha e ela queria salvar seu lugar. No entanto, K também queria pegar um. K, você não quer capturar um Pokémon do tipo dragão também? Perguntou Axel. Nah, eu não quero. O tipo dragão exige muitos recursos para treinar e leva muito tempo para ficar mais forte. Eu não sou rico como você e Kate. E além disso, haveria muito poucas chances de eu capturar um Togepi em toda a minha vida. Respondeu K. K não estava errado em dizer isso. O tipo dragão pode ser muito poderoso e difícil de treinar, mas o tipo fada era muito raro de encontrar. Togepi era um dos Pokémon do tipo fada mais poderosos que já existiram e K estava certo em pegá-lo. K também teve a chance de lutar contra um dos pais de Togepi e ele usou diretamente seu melhor Pokémon. Ele já tinha visto o poder desses Pokémons nesta ilha e não queria correr riscos. Felizmente, ele também venceu e ganhou um Togepi. Agora só faltavam Axel, Lance, Kate e Frank para ganhar um Pokémon. Como ele queria saber mais sobre Pokémons do tipo fada, ele teve uma ideia brilhante. Por que ele não pergunta aos Pokémons do tipo fada que vivem aqui? Ele foi até Gardevoir para perguntar sobre isso. Ele meio que esperava que o animal recusasse o pedido, mas pelo contrário, ele ficou feliz em compartilhar informações sobre sua espécie e tipo. Começou a dar uma longa palestra. Outros também se reuniram para ouvir seu discurso. Axel tinha lido sobre Pokémons do tipo fada na biblioteca e ficou feliz em saber que a maioria das coisas ditas na biblioteca eram verdadeiras. Gardevoir não disse nada sobre outros reinos e reinos das fadas, mas deu uma dica de que Pokémons do tipo fada não nasceram neste mundo. Outros não entenderam direito, pois não falava diretamente sobre isso, mas Axel entendeu a informação. Gardevoir também começou a louvar Xerneas como se fosse um deus. Ele também veio a saber que Xerneas foi o primeiro Pokémon do tipo fada a existir e era apenas um de seu tipo. Era muito poderoso e podia manipular a natureza apenas piscando um olho. Qualquer coisa que tocasse seria pura e poderia se comunicar com a própria natureza. Gardevoir também disse que um poderoso Pokémon do tipo fada poderia manipular a natureza para fazer muitas coisas interessantes. Ele também falou sobre muitas variantes de Pokémon do tipo fada e sua natureza. Se um Pokémon tipo fada fosse puro e inocente em seus corações, então seu poder aumentaria exponencialmente. Houve muitas coisas que Gardevoir disse e Axel fez questão de anotar. 3 dias se passaram desde então. Togepi conseguiu ficar no lago e não desistiu. Estava se sentindo um pouco inchado no final, mas disse a Axel que não corria perigo algum. Estava determinado a completar a tarefa. Axel também podia ver que suas estatísticas estavam aumentando e no começo do 3º dia, todas as suas estatísticas eram de classificação S. O que surpreendeu Axel. Elas aumentaram muito rápido e agora se Togepi pudesse completar o teste, então ele naturalmente evoluiria, pois teria cumprido todas as condições de evolução. Axel não conseguia acreditar que Togepi seria o primeiro a evoluir. Era muito difícil evoluir um Pokémon do tipo fada e demorava muito tempo. Togepi teve sorte de ter encontrado um lugar assim e Axel ficou feliz com isso. Durante esses 3 dias, Axel sentiu que seus Pokémons ficariam mais fortes se treinassem nesse ambiente. Então, ele decidiu tirar todos eles, mas foi parado. Por Gardevoir. Por quê? Porque esta floresta ainda está sob meu domínio e mesmo que você a reivindique, você não pode liberar todos os Pokémons aqui. O ambiente aqui foi mantido muito delicadamente. Se você tirar todos os seus Pokémons, então a composição do ambiente mudaria. Só posso permitir que cada um de vocês derrote apenas um Pokémon e o poder do Pokémon não deve exceder o nível de Pseudo-Rei. Axel não conseguiu argumentar com um Pokémon tão poderoso, então ele concordou. Ele imediatamente escolheu Venusaur. Havia muita grama e árvores brilhantes naquele lugar e tudo isso se devia à energia do tipo fada. Mas ele sentiu que Venusaur entenderia isso melhor do que qualquer outro Pokémon. Axel queria que Venusaur fosse o segundo Ashirama Senju no futuro. Ashirama também usava energia da natureza, então ele sentiu que se Venusaur também a usasse, ele obteria muitos benefícios com isso. Ele sabia que Ashirama Senju era apenas um personagem de Naruto e a energia da natureza de Naruto e no mundo Pokémon seria muito diferente. No entanto, as árvores e as plantas que estavam crescendo eram muito especiais. Elas pareciam cheias de vida e eram muito resistentes na natureza. Se Venusaur pudesse de alguma forma replicá-lo, então ele poderia usá-lo em outras formas de ataque. O fim do 3º dia apareceu e... Jin, os Togepi cumpriram todas as suas condições de evolução. Jin, Togepi está evoluindo. Uma luz branca o cercou e a luz cresceu. Ele finalmente iria evoluir para Togetic. O processo de evolução não foi muito longo. Demorou cerca de 2 a 3 minutos quando a luz finalmente diminuiu e Axel pôde ver seu Pokémon. Parecia um Pokémon pequeno, bípede e delicado. Era branco com um padrão de anel triangular vermelho e azul em seu corpo. Também tinha um pescoço relativamente longo, pernas longas e um par de asas nas costas, dando-lhe uma aparência vagamente angelical. Era Togetic. Togetic soltou um grito de alegria e começou a voar por aí. Seus manurês voadores eram muito desleixados, pois ele nunca tinha voado antes, mas ele estava feliz que finalmente podia voar agora. Levaria algum tempo para que ele se sentisse confortável em sua nova forma. Axel olhou para suas estatísticas enquanto isso.
Nome do Pokémon: Togetic, idade 5 meses. Classificação do Pokémon: classificação comum. Habilidade: Graça Serena 60%. Habilidade oculta: Super Sorte 36%. Potencial: Preto, monstruoso. Saúde: 2500 Ataque: F. Agilidade: F. Defesa: F. Ataque especial: F. Defesa especial: F. Sua saúde havia crescido para 2500. Para um Pokémon de classificação comum, era uma boa quantidade de saúde. Alguns de seus movimentos subiram de nível, mas os movimentos do tipo fada subiram de nível muito depois que ele entrou no lago. Axel também ficou surpreso ao ver que sua maestria de habilidade era alta, 60%. Isso era muito para um Pokémon de classificação comum. Ele se lembrava de que era em torno de 40% da última vez. Este lago era realmente misterioso e poderoso e Axel agora podia reivindicá-lo. Ele estava muito feliz com isso. Parabéns! Primeiro de tudo, seu Togepi finalmente evoluiu para Togetic e também passou no teste. Agora você pode reivindicá-lo e também aqui está o bilhete para vir aqui quando quiser. Disse Gardevoir enquanto entregava o pedaço de papel. Axel usou seu identificar no papel. Jim. Nome do item: papel de teletransporte. Descrição: o portador deste papel pode vir ao espaço de bolso do tipo fada na Ilha Eos quando quiser e pode voltar para o mesmo local. O período de resfriamento do item é de 3 dias. Este era um pedaço de papel interessante. Axel se perguntou se poderia replicá-lo e usá-lo em outros locais também. 14 dias se passaram desde que eles começaram sua jornada pela região sul. Eles levaram 15 dias para o lado leste, 9 dias para o lado oeste e agora 14 dias para o lado sul. O lado sul ainda não estava concluído. Cerca de 75% dele estava concluído e eles tinham que concluir pelo menos 25% dele. Axel queria completar o lado sul em 22 dias, para que pudesse se concentrar totalmente no lado norte. Ele sentiu que até 2 meses seriam menos para explorar totalmente o lado norte. O lado norte era a maior e mais longa área da ilha e também a mais perigosa. Você realmente quer ir até o fim do lado norte? Perguntou Lance. Sim, pelo menos 25% do lado norte ainda está sobrando. Então vamos lá, respondeu Axel. Axel queria ir e encontrar o local de recursos do tipo voador também. Talonflame disse que seria no lado sul. No entanto, quando ele estava prestes a se mover, viu que seus amigos estavam hesitando. O que aconteceu? Perguntou Axel. Axel, já encontramos o local de recursos deste lado. Também temos energia e suficiente em nossos trajes para fazer 3, 4 armaduras para nossos pokémons. Não acho que haja necessidade de nos aventurarmos até o fim da região sul, disse K. Outros também estavam sentindo o mesmo. Eles só tinham descoberto um lugar de tipo de recurso em cada lado da floresta. Então eles naturalmente pensaram que não havia nenhum outro lugar de recurso ou tesouros no lado sul. Pessoal, ainda temos 25% para cobrir. Vocês realmente acham que não podemos encontrar nada? Pode haver outros lugares de tipo de recurso além deste. Mas a probabilidade disso é muito baixa. O que vamos perder se formos lá? Temos tempo suficiente para alcançar e cobrir o lado norte, disse Axel. Mas por que ir lá quando temos quase certeza de que não encontraremos nada? Perguntou Kate. Axel então teve uma ideia brilhante. Quantos de vocês acham que deveríamos voltar e começar pelo lado norte? Perguntou Axel. Todos levantaram a mão. Ok, então por que não fazemos uma aposta? Perguntou Axel com um sorriso diabólico. Capítulo 530. De que tipo de aposta estamos falando? Perguntou Kate com uma pitada de excitação. Axel descobriu que ela realmente ama apostar. Ela gastou milhões de dólares na casa de penhores para conseguir alguns itens. Nós iremos lá e se encontrarmos algum lugar com recursos ou alguns tesouros valiosos, então esse tesouro ou lugar será meu. Vocês não podem ganhar nada por isso, mas vocês teriam que me ajudar a conseguir, disse Axel. E se não encontrarmos? O que ganharemos? Perguntou Kate. Então toda a energia Eos que reuni em meu traje seria distribuída para todos vocês. Cara, você realmente quer fazer isso? Quero dizer, você veio aqui pela energia Eos e quer dar tudo de si? Perguntou K. Sim, eu não me importo com essas armaduras. Eu sinto que meus Pokémon são mais fortes mesmo sem elas. Se você realmente quer apostar, então por que não aposta seu lugar de recurso do tipo fada? Eu também apostarei meu lugar de recurso do tipo fogo, disse Kate. Seus olhos estavam brilhando como se ela estivesse prestes a ganhar algo grande. Kate, o que você está fazendo? Aquela montanha vulcânica não é só para você, mas para a família. Você não pode apostar nisso. E se a perdermos? Gritou Riquer. Mas e se vencermos? Ganharemos 2 lugares de tipo de recurso. Vocês deveriam parar de apostar e jogar. Não estamos apostando nisso. Se vocês realmente querem fazer isso, então perguntem ao líder sobre isso primeiro, disse Riquer. Kate imediatamente se sentiu triste depois de ouvir sobre isso. Ela ia ganhar outro lugar do tipo recurso para sua família, mas esse idiota estava bloqueando-a. Não se preocupe, não vou apostar meu lugar de recursos, disse Axel. Por quê? Perguntou Kate. Eu não me importo com essa armadura, mas me importo com esse lugar. Então, temos uma aposta? Perguntou Axel. Eles se entreolharam. Não tinham nada a perder.
Eles tinham tempo e mesmo que Axel encontrasse um lugar de recurso, o que era muito improvável, eles já tinham seu lugar de tipo de recurso com eles. Então, eles não estavam perdendo muito, mesmo se perdessem, mas se ganhassem, estariam ganhando algo substancial. Todos concordaram com a aposta. Axel então chamou Gogoat. Eu vou rápido. Vocês também chamam seus pokémons. Se vocês se sentirem desconfortáveis, me avisem e nós pararemos por um tempo, disse Axel. Todos eles chamaram os pokémons que poderiam carregá-los. Axel não tinha usado essa estratégia antes porque o corpo deles era muito fraco e não estava adaptado à energia Eos. Então, se eles fossem correr com seus pokémons, eles poderiam não ser capazes de lidar com a pressão da energia Eos. No entanto, agora era diferente. O status do corpo de Axel também havia crescido e todos eles estavam acostumados a esse tipo de energia. A direção geral do local de recursos do tipo voador era em direção ao final do lado sul. Já fazia 3 dias que eles não corriam. Eles tiveram que fazer várias pausas, mas ainda estavam progredindo muito rápido em comparação a antes. Desde que Axel se recuperou de seus ferimentos, ele agora estava treinando seu corpo e habilidade enquanto também monitorava seu progresso Pokémon. Axel podia ver que o status de ataque de Bagon estava muito perto de atingir o rank A. Agora estava no rank B++ há algum tempo. Ele queria que Bagon tivesse sua condição de evolução o mais rápido possível. Depois de 3 dias de corrida, eles finalmente chegaram ao local onde deveria estar o local de recursos do tipo voador. Então, por alguma razão desconhecida, seu instinto lhe diz que há um lugar com recursos nesta área? Perguntou Riquer com uma ponta de raiva. Não pense que é apenas uma farsa. Os instintos de Axel são muito precisos. Sinto que perdemos a aposta, disse K com um suspiro. Você está falando sério? Esse cara acha que o instinto dele está lhe dizendo algo que nem existe e você acredita? Perguntou Riquer. Ele simplesmente não conseguia acreditar que K seria tão ingênuo. Você não viu o poder do instinto de Axel. Eu vi. Por que não fazemos uma aposta também? Perguntou K. Ah, e que tipo de aposta estamos procurando? Se eu estiver certo, você terá que me dar 10 bilhões de Poké-dólares como pagamento, disse K. E se você perder? O que você quer? Eu não tenho 10 bilhões de Poké-dólares comigo. Então por que você não me conta como você evoluiu seu Golbat para Crobat? Perguntou Riquer. Axel foi quem descobriu. Não posso apostar sem pedir sua permissão, disse K. Você pode usar isso como uma aposta, confirmou Axel. Ok, então a aposta está definida. Vamos apertar as mãos, disse Riquer e apertou a mão de K. K conhecia Axel há algum tempo. Até onde ele conseguia se lembrar, o instinto de Axel nunca estava errado. Axel também não era estúpido. Se Axel estava apostando a energia a Eos, então ele devia ter alguma informação sobre o tesouro que estava procurando. K só queria ganhar algum dinheiro com isso. Como era um lugar de recursos do tipo voador, ele chamou Pidgeot e Charizard. Ambos eram pokémons do tipo voador. Sinto que há um lugar de recursos do tipo voador aqui perto. Procure por aí e me diga se sentir alguma coisa, disse Axel. Axel sabia que esses tipos de locais de recursos estavam bem escondidos, mas eles só estavam escondidos em lugares que correspondiam ao seu tipo. É um local de recursos do tipo voador, então o lugar fica no céu, pensou Axel. Isso pode ser possível. Charles, Flap, venham aqui, disse Axel. Olhe ao redor e encontre algum lugar onde a velocidade do vento seja alta. Também, tente voar alto no céu. Eu acredito que esse lugar seja alto no céu, disse Axel. Outros estavam apenas olhando para a loucura de Axel. Ele chamou quase todos os seus pokémons e disse para eles procurarem. Eles não sabiam o que ele estava procurando ou onde ele estava procurando. A busca era inútil. Mas vendo uma cara tão séria de Axel, alguns deles começaram a acreditar que ele poderia ganhar essa aposta. Depois de 1 hora, Charizard desceu correndo para o chão e pousou perto de Axel. O que você encontrou? Perguntou Axel. Há um espaço naquela nuvem no céu. Flap já está dentro dele, disse Charles. Axel deu um sorriso maligno quando ouviu isso. Ele então se virou para olhar para seus amigos que estavam todos chocados, exceto K. Eles não conseguiam acreditar que um palpite como esse pudesse ser verdade. Se aquele espaço de bolso fosse um lugar de tipo de recurso como antes, eles estariam perdendo muito. Axel estaria ganhando outro lugar de tipo de recurso. No início, eles não achavam que estavam perdendo muito, pois tinham quase certeza de que não havia nenhum tesouro no fim do sul, mas agora sentiam que tinham perdido um pouco de tempo. Então, vocês vão me ajudar ou não? Perguntou Axel. Ele sabia que finalmente havia encontrado o lugar e estava pronto para reivindicá-lo. Conforme a aposta, eles tinham que ajudá-lo a reivindicá-lo e ele pertenceria totalmente a ele. Axel estava realmente elogiando sua inteligência. Se ele tivesse contado todos os detalhes sobre Talonflame para os outros, então tudo seria compartilhado. Todos eles pegaram seus pokémons do tipo voador e começaram a voar no céu. O espaço do bolso não era visível, mas Charizard apontou que estava no meio daquela nuvem. Eles começaram a se mover lentamente e de repente todos desapareceram. Ao contrário do ambiente calmo e confortável do lugar de recursos do tipo fada, este lugar era muito ventoso. O vento não estava poluído com areia ou poeira, mas Axel estava tendo dificuldade para abrir os olhos perfeitamente. Então a pressão diminuiu. Bang, 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 bang. Todos eles se ajoelharam no chão devido à pressão.
A pressão não vinha apenas da energia Eos, mas também do vento. Axel sentiu que, de alguma forma, o vento tinha se misturado com a energia Eos. A densidade da energia Eos era a mais alta que já tiveram antes. Axel não sabia onde estavam e o que estava acontecendo porque ele não conseguia nem abrir os olhos. Ele sentou-se imediatamente, usou seu casaco de aura para se defender de toda a pressão e disse para Pidgeot e Charizard se protegerem. Diferentemente de outros, os pokémons do tipo voador não tinham tantos problemas nesse tipo de ambiente. Alguns deles até se sentiam felizes por virem aqui. Axel levou cerca de 10 horas para continuar a meditação para se sentir confortável neste ambiente. Embora ele pudesse lidar com a energia Eos agora, a pressão do vento ainda era algo que ele não conseguia lidar. Mas como seu casaco de aura havia subido para 55, ele podia usá-lo para abrir os olhos e andar normalmente. Quando ele finalmente conseguiu abrir os olhos, ele ficou surpreso com a vista. O lugar era muito diferente do que ele havia imaginado. Agora mesmo, ele estava no topo de um dos galhos da árvore. O galho era muito grosso. Era tão grosso que mesmo que Axel rolasse no galho, ele não cairia. A árvore era muito larga e grande. Ele não conseguia ver o fim de sua altura. Parecia uma árvore do mundo descrita em romances de fantasia. Mas o problema era que havia muitas árvores semelhantes a ela ao redor dele. Axel não conseguia ver o chão, pois estava bloqueado pelas nuvens. Ele se virou e viu que todos os seus amigos estavam meditando profundamente para controlar a energia Eos. Charles, vem aqui, gritou Axel. Devido à pressão do vento, o som também foi parcialmente bloqueado, então ele teve que gritar para Charizard que estava voando perto dele. O que tem no chão? O chão é árido com pedras duras. Também pude ver um pouco de gelo na direção certa. Ok, qual é a pressão do vento no chão? É maior do que aqui? Perguntou Axel novamente. Não, a pressão do vento é muito menor do que aqui, mas conforme você sobe, a pressão aumenta, respondeu Charles. Pidgeot estava bem ao lado dele guardando seu treinador. Axel começou a olhar ao redor e percebeu que os pokémons aqui não os tinham cumprimentado. Ele tinha estado em 3 lugares semelhantes a este e o tempo todo, haveria o líder deste lugar com seus pokémons esperando por ele. Você encontrou outros pokémon por aqui? Perguntou Axel. Sim, todos eles estão no chão. Eles parecem estar esperando por nós. Por que eles estão esperando por nós lá? Perguntou Axel. Não sei. Eu queria falar com eles, mas eles pareciam muito hostis e o líder era muito poderoso. Então, não fui lá e retornei. Este lugar estava ficando mais interessante a cada minuto. Primeiro foi a pressão do vento. Quando eles estavam dentro do vulcão, eles não sentiam a pressão do calor. Então havia este lugar incomum. Cada lugar que eles iam era incomum, mas este lugar estava em outro nível. Finalmente a hostilidade dos pokémons aqui. Primeiro, eles não vieram aqui para cumprimentá-los. Então Charizard disse que eles estavam parecendo hostis. Axel podia dizer com certeza que este lugar era mais perigoso do que os outros e também era diferente. Vamos esperar os outros se recuperarem, então iremos para o chão. Quero que você e Pidgeot estejam prontos para qualquer coisa. Este lugar não está nos recebendo.